na época tinha 11 anos, e o Gustavo, que tinha 7, e o Gustavo fez as ilustrações. É um livro sobre mitologia grega pelo olhar das crianças. Então, meu presente para você, o Deus da Filosofia e mitologia grega pelo olhar das crianças. Também ganhamos, hein? Todo mundo. Vocês querem tirar aqui para deixar a mesa mais livre aqui, ó? Deixa aguardando. Daqui é o meu. Vai lá, Gui. Pode ir. Então, o meu presente inútil sempre foi, nunca foi útil, né? É o livro da... Onde que eu coloco? Aqui no meio da mesa. Beleza. Aí. Da Ellen White, né? É O Grande Conflito. O que é? Por que é inútil? É um livro. Por quê? Porque vocês estão rindo, eu quero entender a piada. Ela tá lendo ele, mano. Eu quero entender hoje com Mateus, hein? E ele foi escrito pela Ellen White, uma das fundadoras do Adventismo do Sétimo Dia. E tem inúmeros erros teológicos nesse livro, mas um ponto interessante é que eu ganhei e fiquei sem graça de falar tudo isso. Hoje eu tenho um pouco mais de coragem. Mas aí o meu pai está indo na igreja, inclusive um abraço para ele, Joel, que está assistindo. Ele começou a ir na igreja que eu sirvo como pastor, né? Está congregando lá, e eu tenho uma biblioteca até considerável. E ele vai e pega esse livro para ler. E aí eu vou repreender ele, mas pai, você sabe como que é, né? O respeito é diferente. Aí eu falo com ele, pai, não pode ler. Aí eu fiquei quieto, ele foi lendo. Aí a oportunidade foi trazer aqui. Ele vai procurar o livro e não vai encontrar. Aí qualquer coisa vem aqui, ele pega com ele. Como que Deus não existe uma sabedoria dessa? Foi uma estratégia. Então é esse o livro aí. Coloque aí, né? Que... Aqui, presente inútil. É bom porque a gente já ganhou o pessoal do nosso lado, já, exato, né? Os adventistas já estão com raiva deles. Estão lá no chat, vão torcer pra vocês. Os ateus estão ganhando já. Eu acho que começou. Eu acho que o Rodrigo Silva, inclusive, já veio aqui. Já várias vezes. Então, é o livro dele aí. Né? Isso aqui é o presente útil. Isso, vamos no inútil primeiro, né? Primeiro. Cara, eu sou fã do Batman, né? E daqui a 10 anos atrás eu... Isso é um princípio meu. Inclusive, deixa eu voltar aqui. O Tismirins para ficar milionário. Cara, que também é um jogo duro. Então, acertamos aqui que todo mundo concorda que o pastor tem ateu mirim? Não sei se tem. Tem. Olha, eu vou te falar, por exemplo, o meu filho, assim, eu sou o herói dele, né? Ele tem 11 anos, vai fazer 12. E aí, como ele quer ser igual eu, né? Então aí ele fala, às vezes, que é ateu. Aí eu falo, filho, mas você não pode se dizer ateu, porque para você negar alguma coisa, você precisa conhecer. Isso é um princípio meu. Inclusive, eu sou formado em ciências políticas também. Quando alguém vem falar direita, esquerda, eu falo, mas você já estudou o outro lado? Né? Porque para você negar, você precisa conhecer. Claro, então eu falo para ele, vamos fazer o seguinte, papai, olha só, eu sou ateu. Eu falei, papai vai te dar um livro de histórias bíblicas, você vai estudar, e à medida que você for crescendo, aí você vai ter embasamento para você decidir se você... Porque eu não quero... Tem uma frase da Frida Kahlo muito interessante que eu gosto, geralmente eu termino minhas palestras com ela, que diz assim, eu não quero que você pense igual a mim, quero apenas que você pense. Né? Então eu, desde novo, eu ensino meus filhos a pensar por conta própria. Eu não quero que eles façam o que eu faço. Então, ele diz que é ateu, mas tem hora que a avó fala do Papai do Céu, aí ele fala, ele não sabe ainda, né? Então eu acho que é mais difícil, porque o ateísmo, ele não é uma coisa natural do ser humano, como acreditar na divindade. Eu acho que é uma coisa mais pensada. Sobrenatural, então. Né? É uma coisa mais lúcida, né? Física. Transcendente. Né? Legal. Ele já está falando ateísmo místico aí. Né? Gente, eu vou colocar algumas regras aqui. Claro que a gente tem liberdade de mudar no decorrer do programa se a gente achar que está segurando muito aqui o papo. Mas são as regras que a gente usa para todo o debate aqui. Então eu vou pedir para o Léo que solte o primeiro vídeo sobre o primeiro bloco, onde cada um pergunta para o outro time, né? Então, cada um do time pergunta para o outro time e a gente vai para o segundo, que são perguntas do chat. Caraca, e o terceiro, a gente volta para a né? pergunta entre si e considerações finais. Solta o primeiro vídeo. Primeiro bloco, a tema livre. Cada debatedor fazendo de 3 a 4 perguntas. Para cada pergunta, 3 minutos para perguntar, 5 minutos para responder. Tá bom. Paulão, cara, eu vejo que você aqui na empresa é a pessoa que, cara, mais entrega resultado, sempre... Ô, Rodiano. Vontade. Então, vou sempre pelo mais velho aqui, que já veio aqui mais tempo. Daniel, comece contigo. Uma pergunta pode ser direcionada a alguém ou direcionada ao outro lado. Eles escolhem quem responde ou tem 5 minutos para os dois responderem. Tá bom. Vamos lá. Bom, eu acho que
para início de conversa, a gente tem que concordar com os termos, as definições Sabe um negócio básicas, de fazer porque aqui? Um negócio legal para fazer aqui é colocar bons argumentos. Vou abrir um Excel aqui, ó. Colocar bons argumentos do lado, as respostas e os argumentos, né, cara? Ateus, argumento, cristão, é a resposta do cristão. E a mesma coisa do lado de cá, né? Cristão, argumento e a resposta do ateu. Eu já vi algumas coisas a respeito e eu vejo bons argumentos dos dois lados, né? Tem um livro, o Cristianismo Puro e Simples, eu vou jogar ele aqui para vocês verem. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. C.S. Lewis sempre foda, não tem como o cara não ser base, né? Quer ver? Eu vou compartilhar aqui só para vocês verem aqui. Cadê? Aqui. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu não comprei esse livro, li na biblioteca da faculdade lá, mas é excelente, cara. Ele traz muito bons argumentos a respeito, né, a favor da existência de Deus. Acho que tem algumas falhas em alguns argumentos. Eu vejo que, por exemplo, um dos principais complicadores, digamos assim, para a existência de Deus que eu vejo é a questão dos males naturais, né? Existem argumentos, por exemplo, por que o ser humano é mau? Aí um dos argumentos, inclusive, que Santo Agostinho trouxe, né, foi sobre o livre-arbítrio. Mas daí, por exemplo, por que então que existe males naturais? Por exemplo, existe uma chuva ali muito forte e desaba, mata desaba um barranco ali, um negócio, mata um monte de pessoas, ou então um vulcão entra em erupção, mata diversas pessoas, animais, uma floresta pega fogo lá, do nada, isolada, diversas espécies de animais são simplesmente mortas, queimadas. Por que existe esse mal natural, né? Por que é permitido esse tipo de coisa? Porque daí não existe liberdade em cima disso, né? Eu ainda não vi um bom argumento do outro lado, do cristão, a respeito disso. Vamos ver se eles vão levantar esse argumento e se vai ser debatido, se vai vir à tona esse debate, né? Do argumento da maldade, pura e simples, né, de um ser humano para com outro, né? Inclusive a gente viu recentemente aqui o caso do Orelha, né, que foi um caso atroz do cachorro, né? 4 malditos judiaram do cachorro até ele ter que ser sacrificado devido às dores. Então você fala assim, caraca, como que Deus permite um negócio desse, né? Aí até eu entendo a questão do livre-arbítrio, embora seja o argumento mais plausível, mas não é tão fácil de engolir assim, né? Que, pô, sei lá, o cara ter livre-arbítrio para ferir a outra pessoa é complicado, mas eu entendo o argumento. Só que eu não consigo entender o argumento quando é de males naturais, né? De maldades naturais. Vamos ver se vai ser debatido aqui. Vamos voltar pro debate e a gente deixa a planilha aqui quando for aparecendo os argumentos que a gente for identificando aqui, a gente vai colocando eles à disposição. não adianta a gente discutir sobre a existência de Deus se o conceito de Deus é diferente para mim, para o chileno, para o Guilherme, para o Israel. A gente vai falar sobre o Deus teísta, o Deus cristão, que é um Deus pessoal, que pensa, que nos ama, que é todo-poderoso, onisciente e assim por diante. Certo? Vou partir dessa ideia básica. Essa é a premissa, né? Então, beleza. Por quê? Porque às vezes... Essa premissa já filtra muita coisa, né? Só de ser uma personalidade já fica mais complicado. Por outro lado, porque, por exemplo, quando você pensa mais genérico possível, você pensar tipo, que uma energia possa ser essa representação, né, dessa palavra, aí já fica mais difícil até pro lado ateu para defender as ideias, né? Mas como eles trazem nesse sentido personalista, né? Acho que é mais legal pro debate também, que é o que realmente a sociedade acredita, né? A gente tem concepções diferentes e a gente se perde no caminho. A minha pergunta, é importante eu esclarecer isso, porque diante da ideia de que Deus é sumamente bom, nos ama, ele teria então um interesse em estabelecer um contato conosco, em ter essa janela para uma interação, para que a gente não só acredite nele, mas tenha uma relação íntima, uma relação pessoal com ele. Essa premissa acaba encontrando dificuldades quando a gente olha para a realidade e constata que o ateísmo tem crescido, mesmo que gradativamente, ao longo do tempo. Aqui no Brasil, a gente tem dados mostrando que a proporção de pessoas não religiosas vem crescendo muito. Por exemplo, na década de 60 era 0,8%.
agora em 2010, 8% de pessoas não religiosas, não que todas sejam ateias, mas a gente vem assistindo a essa secularização da sociedade. E quando a gente pensa no Deus cristão em particular, a gente tem 20% da população mundial sendo cristã. Então, 80% não acredita no Deus que vocês acreditam. Sem querer te cortar, Daniel, você poderia definir o que é o não religioso, só para eu compreender melhor? Uma pessoa que não está vinculada a uma organização religiosa. Ela pode, acredita em Deus, ela mas- pode acreditar, mas não está vinculada a algum grupo religioso. Pode acreditar. Perfeito. Então, nem todos os não religiosos são ateus. Tem agnósticos, espiritualistas Perfeito. e assim por diante. Perfeito. Ainda assim, a gente tem dados mostrando uma crescente do ateísmo. Mas o ponto é, se a gente pega esse recorte do Deus cristão, ainda assim a gente vê a maioria da população não acreditando, o que acaba configurando o que é chamado na filosofia da religião de argumento do ocultamento divino. Se Deus é todo-poderoso, bom, onisciente, quer se relacionar com a gente, por que tanta descrença por aí? Será que ele não construiu um mundo de forma que houvesse as melhores condições para a gente constatar a sua existência e ter um relacionamento bom, saudável com ele? É um pouco estranho isso. Fica parecendo que ele é meio desinteressado, mas se ele nos ama, se ele saberia que seria desse jeito, que seus profetas não teriam tanta eficiência para passar a mensagem adiante, no final das contas, ou então ele não existe porque, bom, se tanta gente assim é descrente, ele não se faz presente, será que a gente não está discutindo a existência, na verdade discutindo, né, um conceito que não se faz real, que não está por aí? Então, esse é um problema muito importante. Eu queria ouvir o comentário de vocês. Por que Deus não se faz tão presente assim, mesmo para aqueles que querem conhecê-lo? Porque eu já fui católico até meus 15 anos. O Leandro Carnal fez o seminário e, de repente, se viu diante de uma secura espiritual. Ele buscava e não tinha essa resposta. Então, boa parte desses descrentes não é gente resistente, entende? Tá aí querendo. Caraca, se você tá por aí, mostre-se, eu quero acreditar. E se ele é todo amoroso, pra gente se relacionar e não tá se mostrando presente, então fica um pouco difícil a gente conciliar essas coisas, sabe? Então eu começaria por aí. Por que não se mostrar presente e se relacionar com a gente? Bom, a base do argumento, então, é a seguinte, né? Deixa eu colocar aqui já na nossa planilha. O argumento que se Deus nos ama, por que ele não se faz presente? Porque ele não se faz presente, mesmo para aqueles que querem. Vamos ver qual que vai ser a resposta proposta pelos cristãos aí. Eu acho que o chileno vai falar aqui agora alguma coisa. Ouvi-lo. Só de vocês responder, eu acho o Daniel muito educado, né? E continue. Cara, é Não, básico. muito Vai educado, incentivar. assim, Não eu vai dar queria do chileno não, viu, Daniel? queria simplificar a pergunta dele, que eu acho que eu resumo em duas perguntas. Primeiro, por que Deus é geográfico e por que ele é tão ruim de redação? É isso, né? Por que, que ele se favorece para alguns países e para outros não, países cristãos e outros não? E por que a palavra dele é tão complicada que gera tantas guerras e tantos problemas? Eu acho que se resume nisso daí. É que o Daniel é muito polido, né? Então eu acho que era isso. Você tá Ele trouxe mais dois negócios diferentes. Acho que são mais dois argumentos para colocar aqui. Vamos colocar também na nossa planilha aqui, já deixou mastigadinho. Porque Deus é geográfico. Na ideia de que não é o mesmo Deus em todas as partes do planeta, né? Porque a gente tem perspectivas diferentes, né? Porque ele é ruim de redação. É ruim de redação. Essa não aqui é excelente, não está louco. Sua palavra não é clara, né? Vamos colocar assim. Eu acho meio fraquinho esse argumento, porque os caras falam simplesmente, a resposta clara do cristão nesse daqui seria, ele foi mal interpretado, ou alguma coisa assim. Para outra é mais complicado, a questão geográfica, porque não conseguiu chegar lá, né? Sei, vamos ver o que eles falam pra gente... responsabilizando ele por todos os conflitos. Eu espero que tenha perguntas também dos cristãos para os ateus, por exemplo, como é que você explica isso, entendeu? E questionar, o
Tipo, o ateu já tá colocando o cara contra a parede, os cristãos. Falando, ó, como que você explica essa situação? Eu espero que tenha do contrário também do cristão colocando, não, então beleza, mas e você? Como que você explica isso daqui sem ser pela presença divina? Isso seria legal, pô. Esse embate direto. Pitos, todas Não as por guerras todos, mas tantas. tem muita. Que isso, chileno? Vamos lá. Antes da resposta, eu só queria deixar claro para o pessoal que o segundo bloco são perguntas de vocês, tá? Eu vi gente perguntando, a gente não vai participar? Vai sim. Então já manda agora as perguntas aí que o Léo vai separar as melhores no chat. Já fala para quem que é a pergunta e não adianta mandar salve, né, Léo? Não adianta ficar mandando oi, salve. Pergunta quem é o próximo Papa. Não é isso. Não adianta, Dentro do assunto. O anticristo já está na Terra. Perguntem dentro do assunto, aqui no chat, manda um superchat que a gente já separa para o segundo bloco. Então vamos para a resposta. Quem quer começar? Meu mestre, né? Vai lá, Gui. Ah, é? Obrigado, muito obrigado. Abaixo de Jesus, lógico. Então, o Daniel, o chileno mais desta forma aí, né? Isso. Mas continue assim, Daniel. Tem outros adjetivos que nós devemos também colocar em Deus, que ele é soberano. E dentro dessa soberania, é claro, nas escrituras, pelo menos se alguém quiser inquiri-lo, ou alguém que sabe, mas o Deus bíblico, ele também é um Deus trino, isto é, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o interessante é que o Pai, ele elegeu antes da fundação do mundo, segundo as Escrituras, o Filho, então, agora ele elegeu pessoas que se encontram pecadoras, e agora Deus, ele não pode, sendo justo, e justificar o injusto. Então, seria uma injustiça em si. Então, vem Cristo que morre no lugar desses pecadores, há 2000 anos atrás. E agora o Espírito Santo, dentro dessa trindade, ele tem a missão de revelar essas verdades àquele que ele escolheu. Então, já que é o Deus cristão, eu preciso usar das Escrituras. Em Mateus capítulo 13, aconteceu esse problema quando Jesus falava em parábolas. E parábolas é uma linguagem fácil para a ocasião, usando de contexto uma série de eventos ali. E, ao mesmo tempo, muitos não entendiam. Aí, os discípulos, em particular, perguntaram a Jesus, por que tu falas em parábolas? E Jesus fala, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a vós outro não. Então, não é o Daniel, por mais que ele tenha todo o desejo de compreender Deus, e eu, desculpe, eu até duvido disso, você me perdoe, mas quando o Daniel, o chileno, chega e diz para mim assim, partindo dessa pressuposição, eu não quero Deus, na realidade é Deus que não quis vocês. Agora, eu espero que isso seja um evento pontual. Eu espero que ao longo do tempo, e o chileno está quase nisso, vocês venham a confessar Cristo Jesus. Mas quando? Porventura. Vamos colocar no caso hipotético, Vai ter conversão aqui durante o podcast? Pode ser. Ouviu um amém aí? Amém. Quem acredita, digita amém aí. Vamos no caso hipotético. Vamos supor que o chileno, daqui 10 anos, ele falou, cara, eu creio nesse Cristo que outrora eu neguei. Bom, Não foi o chileno que o aceitou, mas foi Deus que aceitou o chileno e ele trabalhou para movimentar esse coração para que ele encontrasse com Cristo. Então, há um propósito. Isaías, no capítulo 55, versículo 8, em diante. o que eu estou entendendo aqui, o argumento inicial para aquela primeira pergunta é porque Deus não te quis, né? Tipo isso. Deixa eu já colocar aqui na nossa... Pelo que eu entendi é isso, pô. Resposta cristã. Se Deus te ama, por que ele não se faz presente para aqueles que querem? Porque ele não te quer. Porque ele não te escolheu. Tipo isso, né? Pelo que eu entendi aqui foi isso. Não sei se eu tô falando um pouco. Pelo que deu para entender. Vamos ver se ele completa mais alguma coisa diferente. Qualquer coisa eu motivo. Diante diz assim, que a palavra dele não volta vazia. Antes faz tudo o que lhe apraz. E um dos objetivos da palavra de Deus também é confundir. Esse é o Deus soberano das Escrituras. E mesmo assim eu posso dizer, e a gente discute sobre isso, sobre o amor dele, sobre uma série de fatores. Agora eu acho que não vai dar tempo de falar do Deus geográfico, né? Dá tempo ou não? Acho que esse primeiro argumento dele entra nos dois ali, né? Tanto no porquê que ele não se apresenta, quanto no outro levantado pelo chileno também. Então, o Deus geográfico, né? Na realidade é o seguinte, é o único Deus que nós podemos dizer que ontologicamente ele é totalmente outro da humanidade. E existe dentro do campo teológico a teologia natural e a teologia
especial. A teologia especial é que o chileno, inclusive, fez. Não sei se foi boa, mas fez, né, chileno? Mas o fato é, e a teologia natural é de Romanos capítulo 1, versículo 20, que fala assim, os céus, as coisas criadas e tudo mostra que existe um Deus invisível, soberano e poderoso. Dando um exemplo aqui, que, por exemplo, eu chego aqui e falo, cara, que cenário lindo que é esse do Vilela. Aí eu pergunto para a produtora do Vilela, por acaso, quem que construiu, quem que organizou, quem foi o arquiteto? Eu e meu pai. Eu sou seu pai. Mas aí, dentro do ateísmo, fala, não, houve uma explosão, dentro de alguns pontos do ateísmo, né? Houve uma explosão e houve essa organização. Né? Então, Isso assim, já tá errado, o que né? eu quero dizer de Romano. Houve uma explosão, né? Já vi o Jaime falando a respeito disso, ele fala muito bem que Big Bang não é explosão de nada, né? E nem é a origem do universo, né? Inclusive, o Big Bang é só o ponto, como que é a palavra que eles usam? É tipo o ponto final que dá para chegar por cálculos matemáticos. Então, e basicamente, não dá para pensar em origem do universo com ciência, eu acredito. Romanos 1:20 é que Deus... Até onde eu vi, né? Mesmo o princípio da entropia, já fica complicado pensar em origem do universo. Ele se mostra para a humanidade a partir dessa revelação natural. As coisas criadas provam o poder de Deus. Tanto que o número de ateus são bem poucos, embora crescendo por alguns fenômenos e fatores, mas o fato é que este Deus, tanto que Heródoto, que é o pai da história, ele dizia que o que ele encontrou em comum nas nações foi um altar. Então é interessante que as pessoas se reúnem em torno de um altar. Então, antropologicamente, para mim, meu conceito antropológico é que o homem, aquilo que Calvino diz, ele tem os sensos do divino e a semen religione. Isto é, ele tem o senso do divino. Ele quer adorar alguma coisa, ou o Criador ou a criatura. E por isso que ele se manifesta religiosamente. Isso é história. Então, já pode aceitar Cristo ou não? Eu gostaria de fazer... Pelo visto, tem que Cristo antes aceitar, né? Mas, ó, o que ele falou aqui do argumento é o seguinte, pro geográfico, né? Todo ser humano, o ser humano tem a tendência natural, digamos assim, de buscar Deus. Mesmo não sendo Deus que ele acredita no caso, o porquê não é o Deus que ele acredita no caso, ficou meio em aberto. Mas o porquê que a palavra não é clara, ele falou um negócio de parábola muito bem, mas acho que passou meio por cima só, né? Não explicou muito, mas beleza. fazer um comentário rápido. Eu não sei se você... Vocês têm 3 minutos para... Legal. Eu vou poder responder essa daí também? Então... eu não entendi, depois eu tem pensei mais que era uma... só ele. Não, agora já é. Agora cada um... É o tempo para dupla, né? O tempo pra dupla. Nossa, agora boiei, mas depois eu um comento, então. dele aqui. 3 minutos, então, para réplica. Ainda dentro dessa problemática do amor divino, eu acho muito estranha a ideia de que um pai todo-poderoso que nos ama escolheria aqueles, que é a minoria, que serão salvos, que terão o ticket para a vida eterna e deixaria a maioria para ou ser destruída, dependendo da perspectiva cristã, ou ranger os dentes eternamente no inferno. Isso não é nada compatível com a ideia de um Deus sumamente bom. Sobre o outro ponto, a respeito de haver um altar em praticamente toda a civilização, existe toda uma linha de estudos na psicologia da religião cujos resultados sugerem que a crença em seres sobrenaturais é um subproduto do nosso cérebro. Porque temos... mais desenvolvido, a necessidade da equação X, né? Onde falta... Mas não muda o que eu falei. Sabe onde que os ateus ganham ponto nesse sentido? De não ser um único ser, né? Tipo, em todo o mundo, igual ele falou, Deus geográfico. Não, tipo, ele falou assim, mas por que o seu Deus, ele é específico aqui? Ele não tá aparecendo lá no Oriente, não tá aparecendo, sei lá, na África, ele aparece, embora em pequenas quantidades, né? Por conta de levar a palavra, de pessoas que levam a palavra. Por que ele não aparece lá também, exatamente igual aqui? Ele ganha, o argumento dos ateus ganha robustez, digamos assim, por não ser o mesmo, né? Então o cara fala assim, não, mas ele aparece em diversos altares, o ser humano tem a tendência a buscar altares, mas são altares diferentes. Então o argumento que eles trazem faz bastante sentido. Entende? Então, mas aí, primeiro a gente tem que entender o seguinte, a gente está falando aqui com 2 calvinistas, né? Então, o calvinismo, eles partem do pressuposto que todos nós temos condenados e que Deus escolhe quem ele quer salvar.
né? Isso é meio zoadão, cara. Essa perspectiva, sei lá, não acho muito bacana, não, cara. Sei lá. E aí a gente vai ter, só em religiões ditas cristãs, hoje registradas na academia, 3.880. E o calvinismo é uma delas, né? Tanto que existe o arminianismo, né? Outro dia a gente estava com o pastor Michel, que eles já não acreditam nisso. Eles acreditam que todos estão sob a benignidade merecida do Senhor, conforme diz as Escrituras, e que todos podem se salvar. Já o calvinismo não. E parece mais lógico dois isso. calvinistas dizendo que quem escolhe é Deus, ou seja, Deus é parcial. Então ele não pode ser todo amor, e nem justo, porque se ele é parcial, ele escolhe quem ele quer. Ele não combina com a ideia cristã de todo amor, que é o que o Daniel... Eu quero ver o que eles vão levantar contra isso daqui, né? Sobre não ser justo no caso da escolha, né? Quando você estivesse escolhendo quem morre, quem vive, isso é complicado. Estava falando. Agora, a gente parar para pensar, né, isso é uma das outras coisas que intriga. Né? E quando a gente fala que os ateus... por que os ateus são minoria? E a gente estava falando antes de começar de ateus espiritualizados, e eu defendo a ideia que pelo menos a grande maioria dos ateus, que são ateus que realmente foram estudar, são espiritualizados. Por quê? Porque eles procuraram uma espiritualidade, eles foram estudar, inclusive existem estudos, né? Até o pastor Rodrigo Silva veio aqui, ele tem uma pregação que ele fala de um estudo que foi feito, onde os ateus mostraram ter mais conhecimento da Bíblia e de religiões do que a autocrítica que ele faz, os católicos, os evangélicos e tal. Sim. Por quê? Não porque os ateus são melhores, mas porque eles buscam, né? Como eles sentem falta de algo que eles... E no final eles acabam se tornando ateus porque eles não conseguiram encontrar. Eles investigam. Então, investigam, é isso. Então, na faculdade de teologia, eu tinha uma brincadeira com um amigo meu que dizia assim: quem lê a Bíblia vira crente, quem entende a Bíblia vira ateu. Né? Então, quando você começa a estudar, os dois também são formados em teologia, que a gente não tem nenhum manuscrito original, a gente tem cópias de cópias de cópias. A gente tem uma série de documentos históricos com 2.000, 3.000 anos antes da Bíblia, com as mesmas características de Jesus, as mesmas características do dilúvio, as mesmas características, por exemplo, da epopeia de Gilgamesh, começou a ser escrita 1.000 anos antes da Bíblia começar a ser escrita, já falava de uma serpente falante que roubou a vida. Então, e aí você começa a pensar... a Bíblia é um apanhado geral das culturas anteriores. Então, isso são coisas que a gente questiona, entende? Então, agora, aproveita para... Se você tiver algum comentário, tem 3 minutos para pergunta, já pergunta para eles, para os ateus, e já faz um comentário. Você tem 3 minutos. Vocês têm 3 minutos para pergunta. A réplica não vai ter. Vamos ver agora se... Réplica já foi, a pergunta para vocês, eles fizeram a réplica. Vamos ver agora se eles vão levantar alguma pergunta, né? Jogando em cima do ateu. Vamos ver o que vai ser levantado aí. Eu queria muito isso. Não, aí vocês perguntam, ele responde e vocês têm réplica. Então agora só a pergunta, eu posso comentar também. Então, é o que eu te falei. 3 minutos. Você pode 3 minutos. 3 minutos comentar, mas tem que fazer a pergunta também. Vamos Fechou. Eu queria perguntar o que é, pro Daniel e também pro chileno, pode estar falando, o que você define, Daniel, como buscar, querer o relacionamento e buscar de fato querer conhecer a Deus. Dentro do que você comentou, eu vou dar os créditos aqui para minha amiga Fernanda Kozer, que ela tem um exemplo que ela deu nos estudos que nós lecionamos lá, muito interessante, que um dia um rapaz falou assim: Deus não existe, tudo pro cabeleireiro, pro barbeiro, né? Deus não existe e tal. E o barbeiro, ele pegou um morador de rua e falou: eu sou barbeiro, só que ele tá sem a barba fazer, sem o cabelo fazer. Eu existo, tô aqui, só que ele não me procurou. Então, bem didático para ilustrar o que é procurar a Deus de fato, né? E dentro daquilo que você falou, eu procurei, tem testemunhos, relatos de pessoas que procuraram e tudo e não acharam. Emmanuel Kant, ele tem uma máxima que ele fala que essa discussão, inclusive, que está tendo aqui hoje, é uma baboseira, porque isso daí é o homem querendo controlar tudo e querendo saber de tudo. Então, dentro disso... Tá no meu livro, inclusive. Tá no seu livro? Interessante, eu amo Kant. Então, o que eu estou perguntando aqui para vocês é simples. O que seria, na visão de vocês, buscar de fato um relacionamento? E eu sou um ex-ateu, por mais que há quem diga que não existe, ex-ateu. Existe ex-cristão também. Eu sou um ex-ateu, a dona Rosa sabe as coisas que eu fiz, já entrei em muita igreja, Vilela, fingindo que estava endemoniado, mas não estava. Ou estava, né, para fazer um negócio desse, mas enfim. Então a pergunta seria essa. O Gui pode estar
argumentando depois também, fazendo alguma pergunta, mas o que é para vocês buscar um relacionamento de fato? Porque quando eu busquei relacionar... Beleza, então ele fez a pergunta, vamos colocar aqui, vamos ver qual vai ser o argumento dos ateus. Cadê? Não foi um argumento, foi mais uma pergunta só, né? Mas beleza. O que seria buscar Deus? O que seria exatamente buscar Deus? Ou buscar um relacionamento com Deus? Não sei o que pode sair aí agora de resposta, né? Tô achando que vai ser meio fraquinho o debate, cara. E Deus não apareceu, né? E o chileno comentou do calvinismo, mas se tivesse 2 arminianos aqui, ia ter problemas da mesma maneira. Né? Certamente. Mas que bom que são 2 calvinistas, senão ia ser um debate, inclusive, entre nós. Sim. Mas eu não sei se eu me... Obrigado. Sim. Mas não sei se eu me fiz entender. Sim. Favor. Eu acho que... Guilherme quer completar? Ainda tem tempo. Eu quero sim. Por exemplo, quando o Daniel falou sobre amor, mas concentrando na pergunta que ele fez, né? Tá. Primeiro, quando você busca Deus, na realidade isso é uma torre de Babel. Quando construí lá em Gênesis 11, quando as pessoas quiseram invadir os céus, né, naquela dinâmica da ocasião. Mas quando nós vemos, quando Adão pecou, quem veio atrás foi Deus. Então, uma das coisas eu tenho certeza, como calvinista, que você buscando a Deus, talvez você está buscando pelos mecanismos a qual Deus realmente nem está interessado, mas Deus que vem atrás do homem. Todas as escrituras, de ponta a ponta, nós vemos Deus vir atrás do homem. E sobre o amor, por exemplo, para a gente amar, automaticamente a gente odeia. Por exemplo, se alguém sequestra o meu filho e está lá um policial com uma arma para desferir no sequestrador que mantém ele refém, ele vai lá e atira no sequestrador. Isso quer dizer, o cara se odiou o sequestrador. Não, falei, ele amou o meu filho. Então, estamos partindo do ponto de vista que o homem está caído, essa é a antropologia. Cara, sabe o que eu acho complicado, por exemplo, para o calvinista, né? Isso é meio complicado. Existe algo, uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer para um deles. Existe algo que o homem pode fazer para que Deus queira buscá-lo? Ou ele tá fudido e não adianta fazer nada, tem que depender, tipo, de Deus querer mesmo ou não? E, por exemplo, o Daniel falou, eu busquei, não consegui encontrar. A resposta dele foi que, não, é porque Deus que não quis encontrar você, né? Então não existe nada que o Daniel possa fazer, tá fudido mesmo e já era. É isso. Basicamente essa é a perspectiva deles. E, portanto, lá em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo, ele diz quem ele amou. E no mesmo texto está dizendo que a ira dele se manifesta sobre aqueles que não crêem. Então, Deus, um Deus de amor, automaticamente também é um Deus de ira. Só que o pressuposto... Então, mas se a pessoa não crê, isso que foi a pergunta. Eu tentei, mas não consegui. Olha como é que já entra num ciclo complicado. Não, a pessoa tentou, mas não conseguiu, foi porque Deus não quis encontrar ela. Mas, ao mesmo tempo, Deus fica puto com quem não crê. Que ele tem ira contra quem não crê. Isso é meio estranho, cara. Posto da ira de Deus não é sentimentos como o nosso, mas a sua santidade. Então, de repente, é utópico a maneira que você buscou esse Deus de amor, porque o Deus que ama também é o Deus que odeia. Uma pessoa bastante empática, você há de concordar que se vir uma injustiça sendo feita, uma criança, por exemplo, apanhando de um adulto de forma cruel, sim, ou sendo abusada, alguma coisa assim, uma pessoa minimamente empática vai intervir, vai fazer alguma coisa em prol daquela criança ou contra aquele abusador. Claro. E a gente tem várias desgraças horrorosas no mundo acontecendo o tempo inteiro. Concordo. E Deus, sendo sumamente bom, ele deveria fazer alguma coisa. Caso contrário, a gente está sendo até mais empático, mais amoroso do que o Todo-Poderoso. Então, e a gente observa... Ele deveria... já parte da premissa que ele não é Deus. Você já fere a soberania dele. Mas você já humaniza Deus. Você já coloca ele do seu lado, entendeu? Aqui tá entrando num debate legal. Tá no debate do mal, né? Da origem do mal, do problema do mal. Aí já começa a ficar muito bacana. Mas acho que já vão sair, porque eles vão ter que voltar na pergunta lá, né? O contexto da própria escritura que você defende. Porque, olha só, eu faço parte de uma organização anti-pedofilia há muitos anos. Então eu já vi coisas horríveis, né? Crianças sendo abusadas, e por pior que seja, infelizmente, quanto menor a criança, maior o grau de parentesco. Pai, avô, tio. Então, assim, são coisas assim horríveis.
E aí você fala, qual é o pecado da criança, né? Se Deus é todo bom. E aí Jesus fala, né? Jesus fala assim, quais de vós, se o seu filho te pedir um pão, lhe dará uma serpente, ou se te pedir um peixe, lhe dará um escorpião? Se mesmo vós, que sois imperfeitos, sabeis dar boas dádivas, imagina, eu estou usando uma parábola bíblica de Jesus, certo? Então, quais de vós, que seu filho, você não faria boas coisas? Então eu falo hoje, se eu vejo alguém arrastando uma criança para o mato para ser estuprada, tá certo que eu sou faixa preta, fui lutador profissional, tenho 110 quilos, mas mesmo uma mãe de 50 quilos, ela vê alguém arrastando a filha dela, o cara pode ter 2 metros de altura, ela vai se arrebentar com o cara e não vai deixar, certo? Agora, se Deus é onisciente, se Deus é tudo... Cara, sem brincadeira, nesse ponto emocional o ateu ganha, cara, no argumento. Porque, cara, o que acontece de maldade no mundo? Vamos pegar novamente o caso da orelha do cachorro, o que aconteceu lá, cara. Poxa, se você visse aquilo lá, você teria feito, entendeu? Aí igual o outro cara, ele fala, você tá humanizando Deus. Mas, cara, é muito difícil não fazer isso, cara. Assim, eu entendo o argumento sobre o livre-arbítrio, ele tem que ter, se ele não faz isso, ele tá robotizando as pessoas, ou ele tá tirando o livre-arbítrio das pessoas. Mas, cara, é ruindade demais, cara. Para seres inocentes, seres que não têm como se defender, cara. Igual o Chileno falou sobre a das crianças, ou o caso do cachorro, né, do orelha, o cachorro velhinho que não tinha o que fazer. E simplesmente não existe, não tem o que fazer, cara. E nesse caso, o argumento tudo poderoso, e Deus é todo amor, por que ele está assistindo? Porque se ele é onisciente, ele está assistindo. O dilema de Epicuro. É o paradoxo de Epicuro, 300 anos de Cristo. Ele fala sobre isso. Então, como que ele pode ser todo amor, todo bom e onisciente, se ele está vendo a criança ser estuprada todos os dias, e tem muita criança que aprende com a mãe, que reza, pelo amor de Deus, e ela não é ouvida. Então, essa criança, ela não merece ser atendida? E ainda que a gente encontre, por exemplo, uma situação muito difícil, cara. O argumento que ele joga ali é muito difícil para o cristão poder se defender nesse caso. Ele vai usar, provavelmente, a questão do livre-arbítrio. Mas só que é mais racional o argumento. Ele não é tão emocional. Quando você chega no caso nesse caso, o argumento do ateu, ele é mais emocional. Daí é difícil. Defesa do livre-arbítrio, aí a pessoa usando o seu livre-arbítrio fazer alguma coisa errada. Vocês não defendem, não né? Então, para os cristãos que defendem, ainda assim a gente vê muito sofrimento desnecessário. Usa o termo livre-agência. Não, é que eles não vão entender. Eles são fracos teologicamente. É que a gente encontra por aí muito sofrimento desnecessário. Mesmo deixando de lado o problema do livre-arbítrio, a gente tem um tsunami que matou mais... Mas eles não vão responder como livre-arbítrio. Como que eles respondem, então, esse caso da maldade, o problema do mal, cara? Do que 200 mil pessoas na Indonésia em 2004. A gente tem muito sofrimento no meio animal também. Caraca, ele trouxe o argumento natural. Esse eu acho que é o argumento mais forte sobre o mal do ateu. E não vejo bons argumentos cristãos refutando isso, cara. Eu vou até colocar aqui Vou colocar como problema do mal, né? De forma geral. Na nossa planilhinha aqui. Argumento o problema do mal. Em especial, o problema do mal humano e o problema do mal natural. Porque aqui são respostas diferentes. Eu espero que os cristãos tragam resposta diferente. Vamos ver o que sobra aqui para o cristão defender, cara. Deixa-me ver aqui. Cadê? Aqui. Vamos ver qual é o argumento que ele vai defender. Então, basicamente, ele trouxe o problema do mal do ser humano, e ele disse que não é pelo livre-arbítrio que ele vai defender. E tem também o problema do mal natural, que o Daniel acabou de trazer, que é o que? Tsunami que mata um monte de gente, é vulcão que destrói cidade, que destrói pessoas, é floresta que pega fogo e o animal morre lá dentro queimado, sem motivo nenhum, não existe livre-arbítrio. Ele também disse que não vai responder com livre-arbítrio. Vamos ver qual são as respostas dele em cima dessas perguntas. Sim, porque Deus não teria criado todos os seres herbívoros. Para os ateus está respondendo a pergunta anterior, o que é encontrar Deus, já não respondeu também, já virou, já está fazendo perguntas. Tá. Porque tem tanto sofrimento desnecessário. E mesmo quando a gente faz um recorte no Deus cristão, eu acho importante, imagine que um pai decida arbitrariamente que apenas o seu quarto filho vai se manter vivo, de 4 em 4, e aqueles outros 3 ele vai sacrificar.
esse pai não pode ser um pai assim tão amoroso e empático. O primeiro, segundo e terceiro, morte. O quarto eu salvo. Quinto, sexto, sétimo, morte. O oitavo eu salvo. É basicamente esse o destino da humanidade. 20% só seriam salvos. Os cristãos, que por sorte, porque nasceram numa família predominantemente cristã, seriam salvos. Mas só os da minha igreja. Ah, e tem esse Só os problema da minha também. igreja Tem esse Tem problema mais também. 3.879 que não são da minha igreja. Entende? Você está partindo do ponto gnóstico, que a salvação é pelo conhecimento. Mas tudo bem, pode continuar aqui, depois a gente fala. Então, eu, mesmo não sendo assim, então eu gostaria que você esclarecesse o seu ponto calvinista, porque para mim nada disso é compatível com a existência de um Deus sumamente bom, todo-poderoso e onisciente que está assistindo a tudo isso. Gui, lembrando, pode começar, mas eu pensei que o tempo era só seu, cara. Me ajuda aí pra eu falar também. Não, tá, então eu vou falar rápido aqui. O problema só mudou de lugar, e eu acho que o problema maior é do ateísmo. E eu já digo isso. Por que mudou de lugar? Você citou o caso da criança, como o chileno também, que eles estão ali, Deus sendo todo bom, todo poderoso, todo amoroso e não faz nada. E, ao mesmo tempo, a pergunta é, qual é a solução que vocês têm, visto o quê? Vamos supor que esse cara estuprou, praticou pedofilia e não foi pego pela justiça humana. O mundo não acaba a partir da morte? Então, para nós, a diferença é que o mundo não acaba aqui. E, portanto, mesmo ele não sendo pego nesse ato, existe um Deus soberano. Cara, mas isso aqui não é problema nenhum do ateu, cara. Você só trouxe, tipo, que o mundo é uma merda. Basicamente, se você não, cara, morreu, acabou. Basicamente, se morreu, acabou. Então, esse cara não vai sofrer por isso, ele não vai ser julgado por isso. Mas isso não diz respeito a um problema que o ateu tem que lidar. É um problema da realidade, né, pô? Nem sei o que acontece. Eu me considero agnóstico, não tenho formação ponto, não consegui chegar numa resposta a isso. Mas achei um argumento fraquíssimo aqui que ele levantou. Né? Julgador que vai punir esse ato, com certeza. Então, se eu perguntar para vocês qual é a solução do problema do mal? Agora, a solução do problema do mal é que simplesmente está aí, cara. É isso. Não tem... O ateu ele não tem em quem jogar a culpa ou em quem buscar uma solução. O problema está dado e é isso. Para nós temos. Apocalipse capítulo 21, versículo... É o que eu entendo do que os ateus defendem, né? Nem sou ateu, então... 4. Revelação 21, versículo 4. O chileno conhece esse texto. Que Deus nem parar dos teus olhos todas as lágrimas, não haverá mais pranto, morte, dor, clamor, que tudo isso vai passar. Já passaram. Exatamente. Então, assim, por mais que nós não vemos a solução da maneira que queremos, mas haverá solução por causa de transcendência. Mas essa é uma promessa, Gui. Então, mas não partimos dessa premissa. Então. Mas assim, essa promessa... desculpa, pode falar. Não, pode finalizar. Não, é que senão... É que assim, ó, quando um dos motivos que eu... Então, que uma das respostas que eles deram para o problema do mal é que, basicamente, vai ser resolvido de forma transcendente. É porque é muito difícil também para o cristão se defender nesse sentido. Ele tem que meio que justificar a não ação da divindade, né? É extremamente difícil o posicionamento deles aqui, não tem muito difícil a defesa. Ir pro ateísmo foi exatamente esse silogismo. A vida que eu vivi. Eu cheguei na minha mãe um dia, eu falei, mãe, a gente não tem 10 centavos para comprar um pão. Cadê Deus? Não é possível. Minha mãe pegou arroz, papado, fez bolinho de arroz e eu comi com água. Eu dormi por 7 anos num sofá. Eu e as minhas irmãs, nós não temos medo de rato. Rato é algo normal. Favela do Aricanduva. Essa foi a minha realidade. Cadê Deus? Onde está Deus? E aí, na época, eu tava me profissionalizando no futebol, só que ainda muito pobre, e eu vi os caras chegando de Mercedes, dos carros que... Eu não tinha nem um videogame para jogar aquele carro, eu tava vendo os caras no carro físico ali, eu falava, cadê Deus? Quando você parte dessa primícia de, como o Guilherme falou, de se limitar só esse tempo, só o aqui, o agora, D.A. Carson, na sua teologia sistemática, ele trabalha com a ideia do já e o ainda não. E eu queria também que você trabalhasse a questão de esperança, que você falou como se fosse algo limitado, a promessa, algo não muito bom, e não. Então, quando nós pensamos num pós-vida, em uma eternidade com Deus, o sofrimento aqui, Deus ele tem os seus desígnios, os seus decretos, e eu não consigo colocar e compreender de maneira cabal Deus, porque senão ele não seria Deus. Então, um ato de humildade, por isso que eu falei de Kant, um ato de humildade é eu colocar
a minha vida nas mãos dele e, independente do que aconteça, saber que ele está no controle de todas as coisas. Isso é fé e é difícil de compreender. Eu entendo Muito o seu argumento, porque eu já argumentei, já questionei dessa maneira também. É muito difícil, cara. Basicamente, a resposta para isso daqui é o seguinte, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui já. Para esses 2 casos aqui do problema do mal, a resposta deles é porque nós não conhecemos o todo. Nós não conhecemos o quadro todo, vamos colocar assim, né? Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, então nós não temos conhecimento suficiente. E, assim, eu entendo o posicionamento dele em dar esse argumento. É um argumento possível, né? É um dos argumentos possível, mas é um argumento que é difícil de você engolir, cara. Você fala assim, não, mas por que acontece tanto mal? Por que acontece males naturais, mal do ser humano? Não é nem o livre-arbítrio, porque eles não defendem que seja por conta do livre-arbítrio, mas sim porque é simplesmente porque nós não temos capacidade de compreender o todo. Poxa, cara, é difícil. Agora é a hora para a segunda pergunta. Quem quer? Você faz, Chileno? Segunda Eu pergunta. queria fazer uma pergunta, embora eu já dei uma pincelada no começo, sobre a validação da Bíblia, né? Então, primeiro, a Bíblia é um livro que não foi escrito para nós, ela foi escrito para o povo judeu, né? Então, é um livro completamente anacrônico, porque ele terminou de ser escrito há 2000 anos atrás, num mundo completamente diferente. E a gente tem aqui, eu até trouxe algumas anotações, inúmeros deuses de 2, 3, 4 mil anos antes de Jesus, que, por exemplo, Horus, que era egípcio, ele nasceu de uma virgem, inclusive chamava Isis Mary, né? Nasceu de uma virgem, no dia 25 de dezembro, tinha uma estrela, ele começou a pregar com 12 anos, ele era um prodígio, com 30 ele foi batizado, com 33 ele morreu, ficou 3 dias morto e foi ressuscitado. Com Aí a gente tem 33 também, cara. Mas é muito, nesse caso, muita coincidência, cara. Atis, do mesmo, a mesma coisa, nasceu de uma virgem, foi crucificado, foi ressuscitado. Krishna, que também nasceu de uma virgem, também teve uma estrela no nascimento, também fazia milagres, também foi ressuscitado. A gente tem Dionísio, que inclusive era chamado de Cordeiro de Deus, nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, era chamado de Alfa e Ômega. A gente tem Mitra, que andava com 12 apóstolos, que foi morto, ficou 3 dias, foi ressuscitado. Então, quando você olha a história da humanidade, eu já falei da epopeia de Gilgamesh, das tábuas sumérias, né? Você vê que a Bíblia nada mais é do que um compilado de outras culturas predecessoras do judaísmo, né? Porque o judaísmo, embora ele seja uma cultura antiga, ele não é a mais antiga. Existiam culturas mais antigas, os sumérios, os egípcios, os mitrianos e uma série de outros. Escravizaram eles, inclusive, né? Isso também a gente não tem evidência arqueológica nenhuma. E até porque é outro fator engraçado, porque se os judeus ficaram 400 anos no Egito, como diz a Bíblia, como não tem uma citação na Bíblia de uma pirâmide, de uma coisa assim, que é uma coisa tão, né, tão forte na cultura egípcia e extraordinária. Acho que foi, né, para manter-se ateu. Então, então assim, como vocês lidam com isso? Porque tem tantas evidências, e aí, sem contar no fato, né, tem o maior biblista do Novo Evangelho hoje vivo, um cara chamado Bart de Ehrman, ele escreveu um livro chamado O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse, e ele era extremamente protestante, e ele foi estudar idiomas mortos para poder traduzir a Bíblia, e ele acabou virando ateu, né? E ele diz assim, a gente não tem absolutamente nenhum pergaminho, nenhum, que é contemporâneo ao escritor. A gente tem cópias das cópias das cópias. Ele conhece muito do assunto e ele sabe colocar, né, as questões. O cara é muito bom, né? E sabendo, né, que idiomas mortos, a gente tem uma ideia do que foi escrito, né? Porque os tradutores não sabem efetivamente. E a gente tem hoje cadastrado só no Novo Testamento, na academia, 5.760 divergências entre os pergaminhos. Porque a gente sabe também que cada escriba, né, mudava ou ao seu bel prazer, propositalmente, ou às vezes errava uma letra, ou a interpretação era diferente, enfim. Então fica muito difícil a gente crer como um livro sagrado, um livro que é réplica de inúmeras histórias de outras culturas. Como que vocês explicam isso? Beleza, então o argumento é que a Bíblia é um compilado de outras culturas, né?
Vou colocar aqui como novo argumento para os ateus. A Bíblia é um compilado de outras culturas. Ele trouxe algumas evidências, vamos ver como que os cristãos se defendem nesse caso. Não acho que seja uma coisa tão interessante o debate sobre a existência de Deus, acho que vai entrar mais um debate sobre a Bíblia e não sobre se Deus de fato é uma coisa mais transcendente. Acaba provando o que Heródoto disse, né? Que ou pelo menos Calvino, semi-religione. Então as pessoas têm a necessidade de buscar um Deus. Mas é para muita adorar. coincidência. Então, mas aí eu concluo, vou desenvolver. Não tem problema. Não. É que eu sou faixa preta, então, às vezes, como você é faixa roxa. Aí você olha para faixa. Que o chileno falou tem no documentário Zeitgeist, né? Parece que algumas coisas foram Plagiadas, né? plagiadas e tal, e outras coisas foram confirmadas. Mas vamos lá. Eu inclusive, duvido um pouco dessa literatura, né? Dessa semelhança que você citou de Íris aí, né? Parece que não é contemporâneo depois da ideia de Jesus. Mas, assim, um dos pontos interessantes é que toda mentira, toda religião tem as suas verdades. Nós não podemos dizer, por exemplo, o Ellen White, as testemunhas de Jeová, mas quando essas verdades são organizadas sistematicamente, elas encontram inverdades. Então, é claro que a apresentação transcendente à percepção humana, ela parasita a uma certa realidade que é a Bíblia. Então, assim, por isso que nós vamos ver eventos semelhantes aos dos judeus cristãos depois, justamente por causa dessa parasitação que eles fazem desse ideal de Salvador. Mas um ponto interessante, o que faz a Bíblia um ponto distinto, então, dentro das demais? Por exemplo, quando Moisés escreve o Pentateuco, ele está escrevendo, inclusive, respondendo a Enuma Elish, a epopeia de Gilgamesh, que já existia, concorda? Mas 1000 anos antes. 1000 anos antes. Mas olha que coisa interessante, se você lê essas literaturas, como qualquer outra, inclusive qualquer construção mitológica, nada mais são que meras expressões psicológicas do que o ser humano tem. Exatamente. Então não, mas como o cristianismo. por favor, deixa eu avançar então. Aí olha que coisa interessante. Então, elas são meras reproduções da mente. Entretanto, a Bíblia apresenta uma distinção ontológica. Quando Moisés ele escreve Gênesis capítulo 1, versículo 2, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. É o princípio chamado Creatio ex nihilo, isto é, criação a partir do nada. Se você vê a epopeia de Gilgamesh, você vai ver Enuma Elish, inclusive a literatura babilônica, você vai ver que Deus ele cria a partir de alguma coisa. Agora, essa ideia, inclusive, é o princípio da metafísica, o princípio da causalidade, que fala se algo veio existir, tem uma causa anterior. E como que, então, Moisés escreve um documento a qual ele está afirmando que Deus ele criou a partir do nada? Você não vai encontrar, o segundo versículo da Bíblia. Então, por isso que eu estou dizendo, meras reproduções psicológicas do que o ser humano é, entretanto, alguém chegaria a falar, mas como é que você difundiu, ou elaborou, ou refletiu, ou filosofou sobre essa ideia, visto que nós não temos o princípio da causalidade ali, que é o que Tomás de Aquino falou, né, que é o motor que move todas as coisas, né? Potenciato não é PA, mas é ato puro primeiro, para que depois haja potência e a sequência desse movimento. A resposta que ele dá para o argumento do chileno é que na Bíblia existe uma diferença ontológica, né, principalmente na questão da criação. Então, para esse argumento do ateu aqui, do que a Bíblia é só um compilado, ele fala que as outras são manifestações da mente, né? As outras culturas são manifestações da mente. E a Bíblia tem uma diferença ontológica. Então, basicamente, ele respondeu sobre a semelhança de serem das outras culturas meio que parasitarem, né, a ideia de guardião, a ideia de herói que vem pela Bíblia, principalmente em Jesus, e ele diz que existe uma diferença básica na Bíblia, principalmente uma diferença ontológica da criação. Beleza. Nesse caso, está entrando um debate muito mais sobre
do que de fato sobre a existência de Deus. E daí fica mais chatinho o debate, cara. Pimenta. Então veja que. Na verdade, ele plagiou Aristóteles, né? Foi Aristóteles que falou esse exemplo. Não, mas ele não plagiou, não. Não, como não? Motor de móvel, inclusive até o nome foi Aristóteles que deu. Mas ele cristianizou Aristóteles. A teologia dele. Não, isso é na. A gente sabe disso, século Sim, XII, XIII, XI, que nós estamos falando da escolástica, Sim, né? claro, O racionalismo, claro, o conceitualismo. Enquanto na patrística eles olhavam mais para Platão, né? Na escolástica eles olhavam mais para Aristóteles. Inclusive, não só os católicos, inclusive os muçulmanos também, né? Perfeito. Também. Na realidade, Tomás de Aquino ele foi estudar com quem na Espanha? Al-Ghazali, que era, era um teólogo islâmico. Então, ele pegou Aristóteles. E claro que ele fez a teologia de Aristóteles. Inclusive, eu não concordo com tudo. Mas o que eu estou dizendo é que ele admitiu estar utilizando que ele era fã de Aristóteles por causa de Al-Ghazali. Então, o que eu quero dizer é isso. Então, a Bíblia ela mostra eventos ou apresenta circunstâncias, situações a qual nós não temos analogia. O ser humano é analógico. Você concorda comigo? Então, esses pontos é admirável. Faz uma literatura. Ou Deus revelou, ou aquilo não poderia ser um conceito humano. O que é interessante nesse debate sobre a Bíblia é que, tipo, de um lado fala que é só um texto humano e o outro defende que não teria como, né, o ser humano elaborar esse tipo de argumento. Vocês veem a questão... Esse entra um debate muito mais teológico, né, específico ali, mais profundo sobre a Bíblia. É mais chatinho o debate, mas é da tradição oral do judeu. Porque se a gente for focar só na escrita, a gente também tem que entender o que foi passado de pai para filho e assim sucessivamente. Eu imagino que agora, provavelmente como resposta, que os ateus vão trazer os problemas das passagens bíblicas na atualidade. Eles vão pegar provavelmente questões culturais, aspectos culturais do povo para onde foi escrito, né, a Bíblia, e vão trazer para a atualidade, vão contextualizar. Se esse é um livro universal, joga esse problema na atualidade. E daí vai ficar complicado. Na verdade, não acho que vai ficar complicado, não. Acho que os cristãos vão ter boas respostas para esses argumentos. Não precisa nem ir longe. Quantas histórias tem no Brasil que foi se tornar escrita só depois? Que a tradição oral já tinha. Contos do Nordeste, minha família é nordestina. Vários contos, minha mãe relata, que foi ser escrito só depois, que já é bem mais antigo. Então, você usar alguns... o pessoal pega, ó aqui, ó, o dilúvio de vocês, ó aqui a serpente. Mas isso não tem no cristianismo. Por mais que os manuscritos sejam encontrados, na realidade a literatura se mostra que, por exemplo, quando Paulo escreve a igreja de Tessalônica, Jesus tinha ressuscitado pelo menos 20 a 11 anos. Então, é muito próximo você construir uma mitologia. Pelo menos você precisa de outros gerações para que se construa isso. O problema pessoas vivas, né? O telefone. Então, mas o telefone sem fio não entraria nesse argumento, porque você tem, tipo, a pessoa que presenciou o ato falando, né? Aí não entraria, tipo assim, eu falei para fulano, aí fulano falou para tal coisa, aí esse um foi escrever. Não, o cara que presenciou foi lá e escreveu. É isso, né? Sem fio. Não, então vamos lá, acabou o tempo, agora já os 3 minutos de réplica. Manda bala aí. Tá. Então existe um grande problema aí, que é o telefone sem fio. Se os primeiros textos cristãos foram escritos 10, 15 ou 20 anos depois, pelo menos, com Paulo, você já tem um gap onde a mensagem pode ter sido distorcida inúmeras vezes. Porque Paulo não conheceu Jesus. Paulo não conheceu Jesus, ele teve contato com seguidores de Jesus, conforme que a gente encontra em suas cartas. Aí já entra nesse problema do telefone sem fio, realmente já é um argumento, um outro argumento ateu aqui. Já vamos colocar na planilhinha aqui dos argumentos ateus e vamos ver como que eles respondem essa questão. Eu imagino responder aqui, problema do telefone sem fio. Eu imagino que o cristão vai responder aqui provavelmente da ideia de que, por exemplo, teve muito cristão que entregou a vida para defender aquilo. Então, se eu falar que aquilo foi só uma alucinação da cabeça do cara, eu imagino que ele pode seguir esse caminho. Vamos ver. Seria um bom argumento também, porque você tem o argumento da... Então, a gente tem um problema aí de confiabilidade dessa né? mensagem. Outra coisa, mesmo a gente considerando os textos, eles foram adulterados, conforme as estimativas do Bart Ehrman, 400 mil vezes, quando os autores levantaram diferenças entre manuscritos os mais antigos. Tudo bem que a maioria... Olha a cara do caboclo. Tá animado para arrebentar.
os autores levantaram diferenças entre manuscritos Nada. mais antigos. Tudo bem que a maioria dessas adulterações ou modificaçções não trouxeram grandes prejuízos teológicos, Sim. mas que bom, outras, que bom. mas outras adulterações, sim. Por exemplo, em 1ª Epístola de João, capítulo 5, a gente encontra, se não me falha a memória, no versículo 7, o único versículo que é uma base bíblica explícita para a doutrina da Santíssima Trindade. Veja, a única afirmação explícita para a doutrina da Santíssima Trindade. Sabe qual que é o problema desse versículo? Ou de 2 versículos que compõem essa ideia? É que foram interpolações, foram adulterações sofridas pelo texto tardiamente. As primeiras versões desse texto não continham esse versículo. Então, o problema que a gente... Qual que é o problema? É que aqui, no caso, esse debate não vai, né, nessa parte do debate, não vai influenciar nada sobre a existência ou não da divindade, né? Ele só vai estar validando como sendo um meio de propagação dessa divindade a Bíblia ou não. Não está debatendo aqui agora se existe ou se não existe. Está focando exclusivamente se a Bíblia é válida ou não é válida. E, honestamente, se você parar para pensar do ponto de vista, assim, direto, meio que foda-se, né? Pode ser que existe um Deus e que a Bíblia simplesmente não fale exatamente sobre ele. Nesse caso, eu acho que não é tão frutífero o debate, embora, do outro lado, eles tenham que defender por conta da ideia deles que essa seja realmente a mensagem de Deus, né? Vamos ver. está trazendo é que a Bíblia, embora possa ter algum lastro histórico de alguma coisa, talvez a existência ela de Jesus... é muito mais mitológica do que outra muito coisa. mais e quando mitológica. A gente fala de tradição oral, você perguntou a tradição dos judeus, por exemplo, vou te dar um exemplo. Para os judeus, na tradição oral, Eva não foi a primeira mulher criada por Deus. Não todas as linhas. Não. Lilith, Mas não você está todas. falando, você perguntou para mim da tradição oral. Ok, mas existe a tradição oral dos judeus que Eva não foi a primeira. Tanto que no capítulo 1 de Gênesis, Deus diz que Deus pegou o do barro, formou, macho e fêmea os criou, certo? E depois, no capítulo 2, diz que ele fez Adão dormir, tirar e tal. E aí a tradição oral dos judeus diz que ela não se submetia, foi expulsa, e aí por isso que Adão fala, essa sim é carne da minha carne. Outra coisa, a tradição oral, ela admitia uma série de outras coisas, como que Jeová tinha uma consorte, tinha uma mulher. Né? Então, no princípio do judaísmo, não era um monoteísmo. Ele era, tanto que a gente tem um mapa... Tá parecendo puro Supernatural. A irmã de Deus lá no coisa, é louco. Biblista do Velho Testamento vivo hoje é um cara chamado Maldo Biglínio. Ele foi contratado pela editora São Paulo do Vaticano para traduzir 29 livros. E pediram para ele fazer a tradução mais fiel possível. E quando ele saiu, ele escreveu um livro chamado A Bíblia Não É um Livro Sagrado. Inclusive, acho que o Fábio Elim veio aqui, que é amigo meu, junto com o Lael, eles falaram sobre o Maldo Biglínio. E hoje ele anda com segurança, porque ele falou que a Bíblia não fala de pecado original, a Bíblia não fala uma série de coisas. E no começo, o próprio judaísmo não era monoteísta. Então, quando a gente fala de tradição oral, que vai levar ao cristianismo e depois ao islamismo, que teoricamente é o mesmo Deus, mas são 3 visões totalmente diferentes, a gente vai se complicar mais ainda, né? Porque vão aparecer mais dúvidas ainda sobre o que veio a ser o cristianismo. Vamos. Olha, basicamente o que eles levantaram aqui então é o seguinte, tem um problema de telefone sem fio na Bíblia, que ele diz assim, quem escreveu sobre aquilo não foi quem de fato vivenciou, né? E nem quem, não foi Jesus que escreveu, e nem mesmo os discípulos deles que escreveu, que vivenciaram com eles, né? No caso ele falou, por exemplo, deu o exemplo de Paulo, que não vivenciou com Jesus, mas escreveu. Então ele fala, pode ter ocorrido um telefone sem fio. O cara foi falar para Paulo, e a partir do que ele falou, Paulo, da perspectiva que ele imagina como foi, vai lá e escreve. Aí tem esse problema que ele levanta. O segundo problema que o Shen está levantando é de que existem mal tradução, né? Existem mal tradução ruim ali, que pode ter modificado a interpretação, existem também modificações gerais ali, também pode ter sido uma coisa mal intencionada também, pelo que eu entendi, que pode ter mudado totalmente a ideia geral. Então a Bíblia está meio que corrompida, digamos assim, né? A ideia deles é essa. Então não tem como você confiar na Bíblia. É o que os ateus estão levantando, vamos ver como que os cristãos vão reagir, vão responder a isso. Vamos então para a segunda pergunta de vocês, cristãos, perguntam para eles. Posso responder, né, pelo visto?
partir aqui para outra linha. Questão do bem e do mal, né? Eu queria saber como vocês lidam com a questão do bem e do mal. E partindo da premissa que Vai ter talvez resposta, vocês vão vai ter falar resposta. que o mal é a prova de que Deus não existe, porque ele tem poder de cessar o mal. Mas vai Eu voltar num queria saber debate como legal vocês... sobre o problema do mal. Embora eu acho que eu não gostei da resposta que foi dada pelos cristãos ali sobre por que é o mal, basicamente porque a gente não compreende. Ela é uma resposta válida, né? Principalmente porque é uma posição muito difícil, porque o cristão tem que defender as justificativas de ações ou inações de Deus. O cara é simplesmente uma divindade, você não tem como compreender o que pode ou não fazer, você não vê o quadro todo, né? Essa é a ideia, mas é uma ideia ruim para se defender no debate, simplesmente não complementa, né, cara? Você vai chegar e falar assim, tornando isso extremamente emocional a mensagem, vai chegar e falar assim, pô, e contextualizando para o atual contexto aqui. Quando estava acontecendo lá o caso com o cachorro-orelha, aqueles 4 vagabundos lá, daqueles adolescentes, estavam atacando o cachorro-orelha. Deus presenciou aquilo, ele era onisciente e viu aquilo. Por que ele não fez nada? Essa é a pergunta do ateu. O cristão diz assim, não, a gente não pode julgar isso porque a gente não viu o quadro todo. Talvez lá na frente, sei lá, aconteça alguma coisa que mude a nossa percepção. Caso ele tivesse influenciado ali, teria prejudicado esse futuro, não sei o quê. É mais ou menos isso, né? lidam com a questão do bem e do mal, e se Mas, o ó, mal não existisse, vocês entenderiam a figura de Deus como existente. beleza. Então a pergunta que acho que é o Gui, né, que fez para os ateus, é se o mal não existisse, vocês entenderiam Deus como uma figura existente. Basicamente, como lido, se o mal não existisse, aí existiria Deus. Como lidam com o mal? Como lidam com o problema do bem e do mal? Ó, pelo que a gente está vendo aqui, ó, essa daqui, porque que a sua palavra não é clara, eu acho que eu não consegui perceber muito uma boa resposta do cristão, de nenhum dos dois cristãos. O problema do telefone sem fio, acho que eles também acabaram não respondendo das modificações da Bíblia também. Esqueci de colocar aqui, modificações da Bíblia, mas no caso não foi nem porque eles não souberam, porque não quiseram, foi porque realmente teve que ir para as perguntas, né? Eles tiveram que fazer outra pergunta. E aqui também, no caso, os ateus não responderam. Essa pergunta que o Gui fez antes é outra pergunta agora que o Gui fez. Vamos ver o que eles vão responder. Também foi porque acabou no contexto da conversa, acabou sendo direcionada para outro assunto, né? Não foi também, não vejo que foi medo de responder ou falha, assim, foi porque a conversa simplesmente foi direcionada para outro lugar. Vamos ver como que eles respondem agora. Deixa eu colocar aqui, cadê? Se fosse um mundo só com o bem, sem o mal. É decepcionante você se esforçar em alguém piratear o seu decepcionante curso. Tá vendo você esse ver e-mail que tá anúncio, passando aqui, esse ai, pé? meu Deus do céu. Se existiria a possibilidade de existir Deus. Por quê? No conto da Realmente a gente da entra no Caverna de debate do Platão, problema do mal. eu lembro da professora Fátima me ensinando na 7ª série, eu lembro até hoje. Narra alguém que sai da caverna e que vê uma realidade. Isso. Quando eu era ateu, eu falava que era o ateu. Quando saía da caverna, ele saía do cristianismo e via a realidade. Hoje, como cristão, eu falo que é o contrário. Você sai do materialismo, que é a caverna, e você consegue ver o metafísico, você consegue ver a expressão real da realidade. E quando volta para a caverna, o pessoal não acredita, fica suspeitando e até com medo do que é falado por ele e mata ele, né? Eu brinco que o evangelista foi assassinado, e nós vemos isso na história de cristã, vários evangelistas sendo assassinados. Mas se a gente parte do pressuposto do que eles levantaram, de que como é que o ser humano, eu esqueci, o cara falou em latim, que eu não vou lembrar nunca, mas basicamente o ser humano busca um altar, né? O ser humano busca a Deus de forma natural, aí seria mais o segundo caso, né? Entraria mais seria mais o primeiro caso, né? De que o ateu seria o cara que sai da caverna. Não acho também que caiba nessa análise, não. Mas essa questão, porque, ao que me parece, eu não vou entrar aqui na questão escatológica,
O Guilherme falou que vocês são fracos teologicamente, eu não posso afirmar isso, eu não sei. Guilherme, Me perdoe, viu? eu Antes que o chileno fala, me perdoe. Eu acho o chileno até bem inteligente, só a tradução do Novo Mundo que ele poderia usar King Não, James. mas eu uso outras, eu uso várias. Eu Perfeito. A edição Almeida Ele bastante. faz devocional com os filhos dele. É porque a tradução do Novo Mundo está muito incutida. Porque, Na sua cultura, né? Na sua mas eu vivência. uso muito a edição Sim, Almeida perfeito. também. Mas assim, por exemplo, com o Vilela, você gosta bastante do Apocalipse, Vilela? Já vi você falando que gosta, né? Sim. Várias linhas. Eu, por exemplo, sou a milenista e pós-tribulacionista, mas existe o pré, existe o pós e tal. Na mentalidade do ateu, o que me parece do materialista é mais ou menos assim. Se Jesus aparece hoje, o céu se abre, a trombeta toca e ele vem buscar a sua igreja. O ateu, ele vai falar assim, isso seria uma prova cabal que Jesus existe. Só que ao que me parece, o ateu vai falar assim, não, eu estou dormindo, estou tendo sonho, A gente tem que, estou com algum analisar problema, com calma. vamos ver. Eu te dou um exemplo pessoal, inclusive. Então, assim, Qual é a pergunta, então? a pergunta é, o que seria uma prova para vocês da existência de Cara, Deus mas veio outra na pergunta, questão já não vai também responder do bem e outra do mal? também, cara. Se o mal não existisse, vocês falariam refeito. Deus existe? Teria essa possibilidade? Não, são duas perguntas, então. Vamos colocar mais um argumento aqui. Mais uma pergunta aqui para os cristãos. E vamos ver qual vai ter a resposta. O que te convenceria, né? Da existência de Deus. Já vi muitas pessoas levantarem esse tópico, né? Para ateus, inclusive já vi o Pirula, né? Respondendo sobre isso, falando, seria mais natural você pensar que você está alucinando, né, como um primeiro passo. Acho que é justo você pensar isso, né? Você investiga e verifica se você não está esquizofrênico, se você não está com algum problema, da melhor forma que você tiver, para não imaginar que está enlouquecendo. Vamos ver como que eles respondem a esse argumento. O problema é o mal. Eu acho que seria mais plausível a ideia de um Deus sumamente bom. Eu acho que se eu fosse Deus, eu construiria um mundo muito melhor, onde as pessoas não tivessem tendências a ter pouca empatia. Então, variantes genéticas nos deixam inclinados a certos comportamentos. Inclusive, pessoas que têm transtorno da personalidade antissocial, ou os psicopatas, como a gente fala no senso comum, carregam certas variantes genéticas, têm uma dificuldade. O que eu acho que pode ser uma boa resposta para esse argumento que o Daniel traz, na perspectiva do cristão, é sobre a queda, né? Eu acho que, por exemplo, na origem da criação, talvez tenha sido perfeito, igual o Daniel falou, foi criado igual eu queria. Então, talvez tenha sido criado dessa forma. Imaginando da perspectiva do que o cristão responderia, tá? Tô falando o que eu acredito, nem nada, não. Tô só falando o que seria. Daí, quando você teve a queda, você tem essa degradação dos genes, essa degradação das pessoas. De se empatizar. Então, você vê que existe todo um lastro biológico que nos torna inclinados a certos comportamentos mais pró-sociais ou até antissociais. Então, é complicado a gente pensar que um Deus sumamente bom projetou organismos que vivem dessas maneiras, que fazem as coisas que fazem, que se predam, quando a gente pensa... Eu queria pegar... desculpa. Não, tudo bem, pode. Mas eu queria usar um filósofo cristão, né, que você gosta, que é Kant, né? E Kant, ele era protestante. Luterano. Mas assim... Mas é muito legal, eu gosto muito de Kant, embora eu seja fã de Nietzsche, né? Dá pra ver. Nietzsche, embora ele não concordasse com Kant, ele respeitava a intelectualidade de Kant, porque, né? E Kant, embora ele fosse cristão, ele tira a responsabilidade da moralidade de Deus e ele joga para o ser humano, né? Tanto que ele é chamado de intencionalista, né? Ele é um filósofo, por quê? Porque existiam várias linhas da filosofia. Então tinha a linha, por exemplo, o que é melhor para todos, então é ético, mesmo que seja ruim para mim, que é chama a linha utilitarista, né? Se for para mim ruim para mim, mas sou melhor para o grupo, tá ok. Pensar num todo. É ético, E aí Kant diz não. A resposta? Kant diz assim, o que vale é a intenção. O que vai ser ético, às vezes é a mesma. Eu tenho uma aula gravada minha no YouTube que eu dei em classe, que eu dou um exemplo de um menino que namora e eu falo assim, vamos supor que você sai na balada e uma moça quer ficar com você. E aí você fala, não vou ficar, porque tá errado, eu namoro, tal. Então, isso para Kant ele chama de agir por dever, certo? Então, você foi ético.
Mas vamos supor na mesma situação, e você fala assim, não vou ficar com ela, eu até queria, mas se alguém descobre, se alguém conta para minha namorada, eu vou, né, ela pode acabar comigo e tal, e ele não fica. Na verdade, ele não ficou em nenhuma das duas situações, mas na segunda situação ele não foi ético, porque ele agiu segundo o dever, diz Kant. Então Kant, ele traz para a gente, ele tira essa moralidade de Deus e ele traz para a gente exatamente o que a gente defende, que é a moralidade secular. Agora a gente tem que fazer uma distinção numa coisa que você falou. Ateu, o prefixo, o que as pessoas confundem muito? O ateísmo, ele não pressupõe dogma, né? Então o prefixo a do grego quer dizer negação e theo quer dizer Deus. E teísmo é a crença em Deus. Então o ateu, ele só não vê evidência de um Deus. O que não quer dizer que ele nega a possibilidade. Entende? Então tem muita gente que fala, não, o ateu não faz isso, o ateu faz aquilo. Cara, não, o ateu só diz assim, não acredita em Deus. Só que ele não nega. Se aparecer uma prova concreta, o que seria uma prova concreta? Seria uma prova que a gente consegue ter contra-prova, né, como funciona na comunidade científica. Você publica um estudo, você divulga o método de estudo, outros cientistas pegam. Porque a ideia de Deus, ela é incognoscível, né, que é o que eles falam. Então ela foge à materialidade, né? Você não tem como utilizar o método científico, que é o que ele está pedindo aqui, prova e contra-prova, para medir um Deus que foge à materialidade, que foge ao que é cognoscível, né? Eu acho muito mais atrativo a ideia de um Deus que nós não podemos ter evidências materiais. E acho mais provável. Inclusive, eu acho meio ruim aquela ideia do design inteligente. Acho que ela limita a perspectiva de Deus. E acho muito mais poético, real, possível a ideia de um Deus que nós não conseguimos conhecer, um Deus cognoscível, né? Mas essa é a perspectiva dele aqui para como que... Pegam aquele estudo, replicam, o resultado é o mesmo, faz a contraprova, aí se torna um fato científico. Deixa de ser... Vamos colocar aqui no argumento. Prova e contraprova. Contraprova. Não sei se é junto, não deve ser. Prova e contraprova. Método científico. Físico. Depende. Ele trouxe o argumento que está além do plano físico. Então, como que você quer prova e contraprova se está além do plano físico? Se Deus é cognoscível, você não consegue comprová-lo por meio de método científico, não cabe. É tipo, eu gosto muito da analogia que o Philipp Heim utiliza, é tipo você ter um parafuso Phillips, aí você vai usar um parafuso Fenda para abrir ele, para descochar, você não vai conseguir. São ferramentas diferentes, são ferramentas que são inúteis para determinadas atividades. Então, utilizar a ciência para tentar chegar em Deus é inútil, você não consegue. Concordo com você parcialmente, por quê? Isso mesmo. Porque eu ia perguntar isso pro Daniel, porque pelo que eu pesquisei dele, eu ia falar, tá incontrido com o que o Chileno tá falando. Mas isso é ótimo, a gente não é obrigado. Mas assim, é interessante o que o Chileno falou, porque o Aristóteles, o pai da lógica, ele diz, né, nem tudo que é certo é lógico, e nem tudo que é lógico é certo. É partindo desse princípio que eu quero trazer para vocês. Quando vocês falam de Deus, eu também já fiz esses questionamentos, limitar o Deus à compreensão humana. Então, quando eu falo assim, olha, tudo que acontece no mundo, Deus não é responsável. O homem é mau e a raça humana tem essa responsabilidade. Mas Deus, ele é amor. E até o texto que foi falado que Deus amou o mundo, se eu falar assim, todo mundo que está aqui, eu não estou falando do planeta Terra inteiro, né? Até um espantalho que criam para o calvinismo. Mas essa questão não é nem de calvinismo arminiano, é uma questão simples. Se eu enxergar a Deus com a minha cabeça, ele já deixou de ser o Deus da Bíblia. E aí eu estou criando um Deus humano, eu estou criando um Deus igual eu, e eu estou sendo um Deus. Mas aí fica impossível de chegar a ele se torna cognoscível. Aí eu acho que ele é extremamente provável. Mas só que daí quando você... E daí fica difícil para você defender o seu ponto. Você sendo cristão, levantar esse argumento e falar assim, se você tenta imaginar ou pensar em Deus, já não é o Deus da Bíblia, você está humanizando ele. Qual o caminho você tem, então? Qual o caminho que você tem para conhecer Deus, sendo ele cognoscível, sendo ele não possível de caber na sua mente? Como que você consegue?
Não sei, cara. Esse daí é complicado, né? Vamos ver se eles vão jogar ele contra a parede nesse sentido. Calma, com o consórcio Maicon você vai conseguir já, comprar uma cara. casa, igual seus pais fizeram antigamente, tá tudo bem. Não vai Olha, conseguir não- comprar, não, cara. O Deus brasileiro que nós comentávamos em off. Então, pode falar, Daniel. Mas nessa questão que eu tô falando, as suas perguntas, eu entendo elas. Sim. Mas não é pertinente ao que a Bíblia fala de Deus e ao Deus bíblico. O Deus soberano que eu acredito não é um Deus que essas perguntas cabem a ele. E eu, como cristão, eu tenho que entender Sim. a minha limitação, saca? Eu vou voltar depois no tema sobre como Esse é um ponto, inclusive, um livro muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo pegar facilmente. Esse livro aqui, deixa eu ver se foca a câmera. Aprender a Viver, do Lucifer. Ele levanta qual que é a diferença entre a religião e a filosofia. Ele fala pra gente o seguinte: ambas, tanto a filosofia como a religião, tratam da teoria da salvação. Elas tentam buscar formas de explicar a nossa vida. Formas de explicar principalmente sobre a morte, como lidar com a morte, porque é um problema que nós enfrentamos desde que o ser humano é ser humano. A gente tem caminhos diferentes para lidar com isso. A filosofia, ela tenta pelo método racional. A religião, a filosofia basicamente ela diz o seguinte: você vai ter que encontrar o seu caminho. É sua responsabilidade, você que tem que correr atrás e descobrir o seu caminho. A religião, ela vai pelo caminho de jogar na responsabilidade de outro. A responsabilidade de Deus e da filosofia, da religião e tudo mais. O que acontece aqui, como é o caso que ele traz? Não se trata mais da sua capacidade para chegar em Deus. Na verdade, nunca se tratou. Não se trata da sua racionalidade para te salvar. Se trata muito mais sobre humildade de simplesmente aceitar o que está escrito lá como sendo o Deus soberano. Porque daí não caberia, pelo que eu entendi é isso, não caberia você tentar mentalizar problemas e reflexões e perguntas para o Deus, sendo que ele não seria mais o Deus real, não seria mais o Deus bíblico, seria uma criação da sua mente. Então ele continua sendo incognoscível para nós, porém ele se revela pela palavra. Essa é a ideia que eu acredito que ele está tentando trazer aí no debate. E é uma ideia que o Lucifer representa nesse livro aqui, Aprender a Viver. É um excelente livro, ele passa por vários aspectos da filosofia e ele coloca em debate, né, filosofia contra a religião. Recomendo muito para quem estiver vendo que leia esse livro, vai agregar um repertório muito grande para você, principalmente para você entender essas diferenças e entender não só isso, tá? Mas você entender, ele passa por isso na etapa, principalmente da Idade Média, ali com Santo Agostinho, com São Tomás de Aquino, onde ele analisa o que é filosofia e o que é religião, e quais são as principais diferenças entre elas. Mas ele passa por todo o caminho da filosofia, é quase como um curso de filosofia pequenininho aqui. Ele vai lá desde Sócrates, Platão, Aristóteles, os estoicos, aí depois ele vai para a filosofia medieval, aí ele vem para os contemporâneos, ele fala de Nietzsche, ele fala de Sartre. Então ele traz um repertório muito grande para vocês. Recomendo muito que leiam esse livro, ele vai ajudar, principalmente nesse debate, em diferenciar filosofia e religião. Vamos seguir para o que eles falam. Como a ciência pode lançar alguma luz sobre essas questões metafísicas? Talvez a gente discorde um pouquinho disso, mas pode ser bem legal falar um pouco sobre esses estudos científicos. Perfeito. Mas dentro desse tema que você mencionou rapidamente no final, sobre ser um Deus soberano, um Deus incognoscível em grande medida, ou seja, não dá para a gente entender plenamente seus desígnios, suas intenções e tudo, e não é esse Deus tão humanizado como a gente coloca, talvez. Limitei o homem à compreensão plena. Sim, a gente é super limitado para compreendê-lo e tudo. Eu acho que se a gente tem uma limitação tão grande assim para compreendê-lo, a gente não poderia se arrogar a ter algum conhecimento. Eu acho um pouco complicado isso. Como que a gente tem tanta convicção sobre uma entidade tão desconhecida, tão misteriosa? Eu acho isso um pouco estranho. O segundo ponto é que isso abre margem para algumas coisas. Concentra aquilo que eu falei anteriormente, né? Eu acredito que eles vão por esse sentido de falar assim: Deus continua sendo incognoscível, porém ele se revela na palavra. Qualquer coisa que você tenta fugir daquilo ali, você não está respondendo ao Deus cristão, você está respondendo um Deus seu, da sua cabeça. O problema é que isso limita muito o debate. Né? Você não tem... Isso cria justamente um dogma, para você tem que seguir exatamente o que está lá. Aí entra também um argumento bom, porém um argumento complicado, que ele fala o seguinte: não te exige a sabedoria ou conhecimento, te exige a humildade de aceitar o que está falado lá, como sendo real, independente do que você pense, como
certo, errado, tudo mais, aquilo ali é o real. Mais ou menos por aí eu creio que eles vão seguir. Paralelos bem interessantes. Imagine que eu dissesse para vocês que existe uma espécie alienígena sofisticadíssima, ultra avançada tecnologicamente, que plantou a vida na Terra e mexeu todos os pauzinhos para poder guiar a evolução até a gente chegar aonde a gente chegou. Eles querem o nosso bem. Eles estão arquitetando tudo para que no momento correto eles apareçam por aqui e salvem a humanidade. Inclusive aqueles mais questionadores, aqueles que buscaram racionalmente as respostas para grandes questões existenciais e não se acomodaram em algumas respostas da tradição, eles terão um lugar especial no reino vindouro dessa espécie Inclusive, tem um alienígena. Livro, né? Tem um livro, né? São os deuses astronautas. Mas eu não li. O problema é que daí você materializa a questão, né? Quando você fala, são os alienígenas, eles não se tornam deuses, eles se tornam simplesmente seres com capacidade tecnológica avançada. E o problema é que você tenta tornar, você apresenta como uma proposta, né? Imagino que ele vai falar assim, e como que você identifica se isso é real ou não no seu caso? Mas é porque daí você está materializando uma coisa, né? Você precisaria realmente, entraria o que o chileno falou antes, de provas e contraprovas. Aí caberia o método científico para analisar. Cadê essa civilização? Quais evidências a gente tem? Tem como contraprova? Tem prova? Tem o que a gente consegue fazer? Consegue passar pelo escotilho aí, pelo escotilho do método científico? Não consegue? Daí caberia esse tipo de análise. Acho que não seria tão legal esse tipo de argumentação contra o que eles vão defender. Vamos ver. Eu não tô tirando daí. Imagina então que eles vão, inclusive, ressuscitar, porque eles têm uma tecnologia ultra avançada, aqueles que morreram, principalmente, mais uma vez, aqueles que foram os mais questionadores, os filósofos, sim, os grandes intelectuais que não se acomodaram e estavam ali o tempo inteiro em busca das respostas. Então, a menor parte da sociedade que está como os filósofos em busca, e tudo bem que existe muito dogma na filosofia também, né? Sim. Mas os céticos de forma geral, vamos colocar assim, eles terão esse ticket especial nesse reino alienígena, camarote. Olha que ideia absurda, dá vontade de rir disso, né? É uma ideia absurda realmente, por isso que a Bíblia não fala disso, né? E é justamente assim que a gente enxerga de fora. É essa narrativa de vocês, só que eu tô colocando aqui numa caricatura alienígena, para vocês entenderem que a gente tem tantas evidências dessa versão, dessa narrativa de vocês, quanto dessa narrativa alienígena. Claro. É que a gente, sem querer, está partindo de um apofatismo. Ou assim, colocando de alguma forma, de repente vocês estão compreendendo assim, o apofatismo seria a teologia oriental. O que eu vejo aqui de problema no argumento que o Daniel levantou, esse argumento eu acho fraquíssimo do lado dos ateus, porque existe, por exemplo, a questão da evidência de coisas incognoscíveis. Os alienígenas não são incognoscíveis, eles são materiais, né? Então, o que você trouxe aqui, aí sim caberia a análise científica em cima disso. No caso que eles levantam de Deus, não caberia esse tipo de análise, porque foge à materialidade, ele foge ao nosso conhecimento, foge ao que nós temos de análise da realidade, que é a ciência, né? Então, a ciência não conseguiria analisar uma coisa que não é material. Ela não tem métodos, ela não tem ferramentas para chegar nisso. Então, simplesmente, não dá para a gente ter prova nesse tipo de sentido. Que prefere não investigar profundamente para colocar o Deus que se torna uma falácia, o Deus da lacuna, onde eu não explico, tem um Deus da lacuna. Não, Deus se revelou, de fato, nós temos capacidade de compreendê-lo, tanto, como eu disse no início, o problema é o objeto, ou pelo menos a ferramenta ao estudar o objeto. Nunca, mas pode ter certeza que não. Eu até compartilho da ideia de metafísica do chileno, e a metafísica é ontologia. Mas a diferença é que a metafísica é estudar a natureza do ser, entretanto, o arqueio. Aristóteles chegou pela razão que existe, sem Bíblia, sem nada, ele não chegou à ideia de pelo menos um teísmo. Agora, a ferramenta para estudar o objeto é completamente equivocada, não faz nem sentido, porque senão é um cientificismo. O que significa isso? Que a ciência, só ela, tem a capacidade de responder a todas as questões da vida. Não tem, também não tem. Não é verdade. O próprio Nietzsche chama de niilismo, inclusive, a ciência. Nesse caso aqui, eu acredito que o cristão foi mais certeiro por analisar essa diferença, essa dificuldade de ferramentas, como eu comentei anteriormente. Nós não temos ferramentas suficientes, pelo menos não científica,
para analisar e conhecer ou comprovar essa existência. Por isso que eu estou dizendo que por isso que eu estou fazendo um ponto distinto entre ciência e cientificismo, que é uma linha positivista. Agora, por exemplo, a ferramenta, por exemplo, a estrutura investigativa da ciência, que é a metodologia científica, ela por si só já está dizendo, olha, isto não cabe a mim. Então, o chileno nunca vai encontrar Deus a partir da metodologia científica, porque o objetivo da metodologia científica é estudar o que é matéria, o que é física, e Deus transcende, então tem que ser metafísico. Então, essa discussão de provar Deus pela ciência, ele não chega a lugar nenhum. Kant estava certo. E eu, inclusive, discordo de Kant, de Nietzsche, eu vou brigar com todo mundo aqui, né? Eu acho que o grande problema foi Kant, de tentar fazer ele até me ajuda, o juízo de valor a priori, né? Que é a questão que criou o subjetivismo. Ele tentou resolver Descartes, mas Locke, fazer a síntese, ele acabou com o Ocidente a partir disso. Inclusive, no meu livro tem Kant foi um cara, no sentido aqui do que ele fala, pelo menos que modificou tudo, cara. Ele quebrou todas as bases, realmente. Existe uma filosofia antes e depois de Kant. Chama o modernismo de Immanuel Kant, porque Kant ele tenta realmente fazer uma atualização, porque quando acaba a Idade Média, né? Quando acaba a Idade Média, que isso já é bastante interessante, porque foi 1000 anos de dominação absoluta do cristianismo, né? E é conhecido na história por Idade das Trevas. Né? O iluminismo que deu essa ideia. Então, e aí você gosta de Aristóteles ali, de Tomás de Aquino. Eu amo, gosto, então, inclusive gosto de Jesus. Adoro também. A pessoa fala, pô, mas você é ateu? Você adora Jesus? Eu gosto muito de Jesus. Eu adoro. Você aceitou Jesus agora. Tem muita coisa que ele fala, nossa, só não acredito que ele seja filho de Deus. Acredito que existiu um Jesus, líder judaico, histórico. Acredito. Agora que ele foi filho de Deus, 6 milagres. Isso perfeito. Nasceu com isso para mim. Mas o que acontece? Quando a gente pega logo depois da. Caralho, você me desculpa. Mas olha o debate. Toda música gospel é cristã. Que porra é essa? Psicanálise e pseudociência, acho que os dois vão bater na psicanálise aqui. Cara, um negócio que eu acho legal, ó, isso daqui eu vou separar para assistir depois do chileno, mas eu vi uns cortes um negócio legal pra gente assistir depois aqui. Até deixa eu... Cadê? É aquele debate do... Sai fora, rapaz. Porque você tá fudido, você não escreveu muito. Tem que escrever mais. Tá doendo a mão, tem que escrever mais. Porra de anúncio, cara. Mas o debate que eu achei muito legal... Eu vi algumas partes, alguns cortes. Foi o Daniel contra 30 cristãos. Daniel Gontijo versus 30 cristãos. Aí eu acho que ele levanta mais os tópicos a respeito de Deus, né? É 1 hora também aqui. Esse daqui tá faltando mais 3 horinhas aí pra matar. Vamos ver até mais onde que eles vão aqui. Eles ainda estão nessa parte do problema da ciência do mal. Vamos ver o próximo. Das trevas, da Idade Média, se eles entram nasce o Renascimento. Com né? E muita gente estuda e pouca gente sabe renascimento do quê? Né? É renascimento da ideologia grega, Sim, claro. Né? Onde Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Né? Então, Platão ele cita Protágoras dizendo, né, no seu livro O Banquete, ele fala, já dizia Protágoras que o homem é a medida de todas as coisas. Então a gente volta para o antropocentrismo, né, tanto nas artes quanto na literatura, em tudo, de que o homem é a medida de todas as coisas. E aí Descartes ele fica indignado com essa ideia. Né? E ele, por ser cristão, Descartes fala assim, não, tem que ter uma verdade a priori. Não pode ser tudo relativo, diz Descartes, né? Sim. Como assim tudo é relativo? E aí ele começa a pensar, e ele começa a duvidar de tudo. Será que eu existo? Será que você existe? Será que 2 mais 2 é 4? Porque ele era matemático, que a gente brincou no outro podcast, depende. Né? Teve gente que veio falar... É o método cartesiano, né? E aí cria o método cartesiano, e aí ele começa a... E ele fala, será que não existe um gênio maligno que confunde a minha ideia e tal? E ele vai pensando até a hora que ele descobre uma verdade a priori, que é a dúvida. Então ele fala assim, a dúvida é uma verdade a priori.
Porque você não pode duvidar da dúvida, porque quando você duvida, você já está duvidando. Se você duvidar da dúvida, você está duvidando, certo? E aí nasce a famosa frase, que é traduzida para o português, penso, logo existo, mas ele escreve em latim para afrontar a Academia Francesa de Letras, porque ele é francês, que é cogito ergo sum, que é cogito, logo sou. Ou seja, se eu sou capaz de cogitar, de duvidar, e a dúvida é uma verdade a priori, então eu existo. E aí ele resolveu um problema, eu existo. Só que aí tem um segundo problema. Quem me garante que vocês existem? Né? Você fala, eu existo, mas você pode estar mentindo, você pode ser o personagem do meu sonho. E aí ele volta a pensar, e aí ele se vale de Santo Agostinho, né? Que é um pensamento falacioso, que parece lógico, mas no fundo ele parte de um pressuposto já, que Santo Agostinho dizia assim: o fato de você poder pensar Deus significa que Deus existe. Porque se nós... Só um instantinho. Não ia falar Se nós somos imperfeitos, nós somos mortais, o imperfeito sequer seria capaz de pensar o perfeito. O imortal sequer seria capaz de pensar o eterno. Então, se nós conseguimos pensar Deus, de Santo Agostinho, então é porque Deus é bom e assim ele nos permite. E aí Descartes usa disso e ele fala, bom, se Deus é bom e ele não permite, então ele não... E aí ele começa a voltar. Então, não existe um gênio maligno que confunde a minha mente, então as leis da matemática e da física. Sabe o que eu acho legal nessa ideia? Trazendo essa ideia, ele conecta muito com a ideia, eu estava estudando recentemente sobre Platão, né, do mundo das ideias. É assim, cara, por exemplo, você consegue imaginar um círculo perfeito. Aí aqui cabe um negócio legalzinho. Deixa eu ver se eu consigo um programa aqui para ver isso. Acho que eu não vou ter programa pra... Mas basicamente, deixa eu ver se eu tenho punch aqui no calor. Dá para explicar isso perfeitamente, cara. Cadê? Não deu certo aqui. Tentar abrir o Core, eu acho que fica mais legal. Rapidinho, já que carrega aqui, que acho que fica legal essa explicação. Deixa o Ferry falando. Física que rege o universo estão certos? Então você existe, eu existo, todo mundo existe. Então cogito ergo sum, cogito logo sou, certo? Só que esse é um pensamento falacioso, porque é um pensamento exatamente de tentar provar Deus partindo do pressuposto que se a gente consegue pensar, é porque Deus existe. Que na verdade é a falácia da ignorância, né? Não, se eu não sei o que é, então é Deus. Não é isso. Né? A ideia é essa. Kant ele tira essa moralidade, traz para o ser humano. Por que eu deveria... Mas basicamente o que é um negócio, né? Platão ele diz para a gente o seguinte: mesmo nós, seres imperfeitos, nós conseguimos ter acesso a ideias perfeitas. Eu consigo ter acesso à ideia do bem, eu consigo ter acesso à ideia da beleza, à ideia da justiça. Embora viva num mundo injusto, embora seja um sujeito feio, eu consigo ter acesso a esse tipo de ideias. E o que ele diz pra gente? Ele diz que essa é a reminiscência. E ela indica pra gente que a nossa alma, tinha acesso antes à ideia suprema de bem, à ideia suprema de beleza. E nós só relembramos isso quando nós tentamos acessar aos conceitos perfeitos. O que eu queria mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo, é basicamente visualizar isso com um programa de computador. O Punch, antigamente, era mais fácil para a gente fazer isso. Pelo menos que eu vi que não vai dar certo. Mas, por exemplo, quando você pensa
numa ideia de círculo perfeito. A gente consegue imaginar e ter acesso na nossa mente à ideia de círculo perfeito. Só que você pega um círculo qualquer na realidade e você dá zoom e amplia ele o suficiente, você vai ver que são infinitas retas que formam um círculo. Então você não tem realmente a perfeição, a ideia de perfeição no círculo. Ou mesmo, quando a gente imagina, por exemplo, você pega duas maçãs totalmente diferentes. Uma maçã pequenininha, outra maçã grande. Ambas você sabe que são maçãs. Porque elas fazem referência à ideia que nós temos de maçã, que está no mundo sensível, não que está no mundo inteligível. Nós vivemos no mundo sensível. Isso é legal porque ela vai escalonando. Santo Agostinho tem essa ideia da escala da perfeição. Eu consigo pensar em coisas ruins, coisas médias, coisas boas, até que eu consigo chegar na perfeição. E existem a escala das coisas. Por exemplo, existem os seres apenas minerais, depois os seres vivos, os seres racionais. Isso indica que possa existir essa escala até chegar, na verdade, no bem supremo, que seria Deus. Eu acho esse um excelente argumento, simplesmente porque ele faz sentido, ele fecha muito bem. Só que o Chileno está defendendo que não é, né, um bom argumento. Acreditar na Bíblia, essa é a grande questão. Por que nós deveríamos acreditar na Bíblia? Como você prova Deus sem usar o seu livro sagrado? Porque eu posso usar o Alcorão, eu posso usar os Vedas, eu posso usar qualquer outro livro sagrado para tentar provar outros deuses. Por que a gente tem que acreditar no Deus cristão? Assim, ó. Então vamos lá. Agora bagunçou um pouco aqui, que era a réplica. Aí o Chileno acabou falando também. Já virou. Para ter certeza, Já nem sei mais os desafios. negócios argumentos, nem vou anotar mais também. Só repete, então. Então repete aí, resumidamente. Por que a gente... Porque, dados todos esses dados que eu falei dos filósofos, né? Por que a gente tem que acreditar no Deus da Bíblia se existem inúmeros outros livros sagrados que defendem a ideia de outros deuses? Né? E a gente já viu, inclusive, livros mais antigos que a Bíblia, falando de outros deuses, inclusive coisas semelhantes à Bíblia, e a gente tem o Alcorão, a gente tem os Vedas, a gente tem... Como que vocês provam Deus sem usar a Bíblia, sendo que a gente não acredita na Bíblia? Então, a Bíblia não pode ser parâmetro, a gente tem que partir do mesmo pressuposto. Sim, né? sim. Então, por que a gente tem que acreditar no Deus da Bíblia? Lembra que eu iniciei falando o que vocês tinham de ideia como se relacionar? Porque você até falou da piadinha que você fazia lá na faculdade e tudo. Assim, quando o pressuposto é você estudar a Bíblia para invalidar Deus ou somente para questionar, você vai ter uma tendência a, de fato, não acreditar. E quando você começa só partir as suas ideias a partir de um silogismo da realidade que você vive, ou da realidade que você vê, das misérias, das catástrofes, etc., você também se limita nisso. A ausência de evidência não necessariamente significa que é a evidência da ausência. Então assim, primeiro... A ausência de evidência não é evidência da ausência. Eu vou explicar. O porquê eu tenho que acreditar na Bíblia. Você não tem que acreditar, você não é obrigado. Agora, você pode experimentar, você pode relacionar e ver na prática. O instrumento da verdade científica é o experimento. Você faz experimento lá, você vai... Agora, o instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Eu acredito ela como a santa palavra de Deus, a revelação de Deus, e eu creio que ela é inerrante. E saindo um pouco da filosofia, indo para a prática, sendo mais prático, mais pragmático nessa questão. Pega qualquer livro, pega Aristóteles, Platão, pega o Kant, que eu não defendo ele 100%, se tem uma frase apenas, e coloca em um presídio. Vou dar um exemplo micro para a gente entender o macro aqui. Cara, daqui a 1 ano, não aconteceu nada. Ninguém leu, nem sequer se interessou. Agora coloca uma Bíblia lá dentro. Que livro é esse? Que as pessoas leem. Muito cultural, né? Por exemplo, se você pega uma Bíblia, traduz e coloca num presídio na China, será que vai ter o mesmo aspecto? Não sei se alguém já fez esse tipo de teste. Se foi, é um argumento até legal para levantar para os cristãos. Mas acontece que são perspectivas diferentes, né? A filosofia ela precisa ter mais robustez para chegar na teoria da salvação, né? Novamente, como o Lucifer fala naquele livro, da Aprender a Viver, a gente tem os dois caminhos, da filosofia e da religião. Da religião, você depende de outro, você joga a responsabilidade para outro. Então, você joga no meio desse que você falou, é mais fácil, é mais palatável para ser aceitado. Quando você joga um livro de filosofia num presídio, é mais difícil, porque primeiro não é cultural, não existe uma base de conhecimento para chegar a ele.
Você precisa... A filosofia ela não depende de outro para você se salvar, digamos assim. Teoria da salvação, de você superar a morte, né? Mas ela precisa de você se esforçando, se racionalizando. É um caminho racional para chegar até a teoria da filosofia, até a teoria da salvação que a filosofia propõe. A teoria da religião, ela é mais... Não é que ela é mais fácil, mas ela é mais acessível no sentido de razão, de conhecimento, e por isso que ela muitas vezes converte muito mais, como é o caso que ele está levantando aqui. Lei, às vezes até para questionar, e algo acontece, é transformador. Então, quando você só fica no materialismo, quero prova, cadê a evidência? Evidência foi o exemplo que eu dei de Apocalipse. Pode acontecer o mais sobrenatural possível. Qualquer evento sobrenatural, você vai ver, você Não, vai se falar. Jesus abrir o céu e arrebatar aqui, eu vou acreditar. Não, você não vai. Você vai falar. Você tá decidindo que eu vou... Não, pela fala de vocês e pela questão materialista, você vai falar, Vilela colocou alguma coisa aqui na água. Eu falei que a gente não nega a possibilidade. Eu vou dar um exemplo de por que a gente deve Você duvidar tinha até discordado disso. um pouco de negar a possibilidade, né? Ou Mas não? é da metafísica. De outra coisa. Mas nessa questão, você nega a possibilidade? De o quê? Jesus aparecer? De existir Deus. Não, é possível. É possível? Sim, eu admito a possibilidade. Eu admito a possibilidade. Sobre essa questão, esse argumento, eu vou aproveitar agora, porque o chileno, ele toda hora falava que isso é falacioso, porque eu citava alguém, ele falava que outra pessoa que citou. Esse argumento de Agostinho, ele está mais rebuscado em Santo Anselmo da Cantuária, na Escolástica. Inclusive, ele foi professor de Santo Agostinho. Não, é século XII, Santo Anselmo da Cantuária. Agostinho é quinto. Não, Agostinho é terceiro século. Escutou. Terceiro século, Agostinho, perdão. Agostinho é quarto, quinto, né? Não, 200 Não. Agostinho escreve Cidade de Deus por volta do ano 560, quando a queda de 560, 470, Cidade de Deus para responder. Beleza. Então, esse argumento ele é mais rebuscado. Por exemplo, a pergunta e é complicado, é um argumento ontológico, que ele fala, pense em algo maior que sua mente pode pensar, com todas as qualidades possíveis. É Deus? Né? E aí ele fala assim, pelo simples fato de você pensar nele com todas as qualidades possíveis, a necessidade dele existir na realidade. Porque faltaria ali um atributo essencial a ele ter todas as qualidades. Qual é o atributo que faltaria? A existência. Então, é interessante. Concorda que é interessante o argumento? Sim, não. Eu não tenho, eu acho que os caras uns puta monstros. Mesmo que eu não concorde 100%. Mas Tomás ficou revoltado com esse argumento. Tomás de Aquino ficou revoltado. Mas a ideia é que aí alguém fala assim, por que nós pensamos de alguém com todas as qualidades do Deus da Bíblia, ou qualquer Deus, sei lá, mas em contrapartida, nós não detemos todas essas qualidades, e por que nos faz pensar, visto que seria melhor não pensar? Mas pelo simples fato de você pensar, a realidade é maior que o pensamento, entretanto, há necessidade dele existir, porque faltaria um atributo para que todos os outros viessem a ser, que é a existência. Então, repare que é um argumento interessante, e depois Leibniz vai desenvolver ele de uma forma maravilhosa. Mas agora, café para todos? Só para quem pediu. Ele é assessor? Deus ele provê todas as coisas. Aí, voltando Graças a Darwin. Olha que coisa interessante. Por que a Bíblia, por exemplo, o Daniel falou sobre esse literalista aí, ou esse literário, ele provou ou escreveu sobre a falseabilidade ou os manuscritos ser falsos. Mas é muito difícil. Por exemplo, do Novo Testamento, só em grego, existe mais de 5.000 manuscritos, quase 6.000. E aí alguém fala assim, mas adulterar a Bíblia. Mas não existe original. Qual é o parâmetro? Mas a gente tem textos mais antigos. Terminou a resposta? Agora vamos para era a resposta? Era a resposta. Agora beleza. Réplica. Eu vou parar por aqui. Amanhã continuo reagindo ao debate. Já estou ficando extremamente cansado. E é isso. Não chegamos a conclusão nenhuma. Como o esperado. Né? Debates assim, sempre esperado chegar em conclusão nenhuma. Apenas o debate por si só já vale a pena. Mas enfim, é isso. Eu espero que tenha sido... Foi legal assistir esse pedaço aqui. E muito obrigado quem estiver chegando por aí agora. Se puder se inscrever no canal, vai ajudar muito. Estou começando a fazer aqui agora. Vou aprendendo, claro, não domino essa arte de fazer reacts ainda, de fazer vídeos para cá.